Nós que fomos criados numa outra ideia, né, Laucéia? Pastor não veio aqui em casa. A igreja cresceu, ele começou com 10, a igreja foi com 50, 100, a igreja está com 500 membros. E os membros continuam dizendo, pastor não veio aqui em casa, eu vou sair da igreja porque o pastor não veio me visitar. Você imagina se todo o povo no deserto reclamasse assim, Moisés, eu não consigo falar com Moisés não me dá trela. Não é verdade? Eu não consigo chegar na tenda de Moisés. Por isso que nós precisamos abrir a mente, que nós precisamos... Não posso ficar aqui atrás que eu sou tão baixinho. Tem como? Não, Daniel, vocês estão pensando aqui. Então, queridos, a estratégia que o Senhor nos orientou, estratégia de Jetro para com Moisés, amém? Então nós vamos falar dos níveis, muda a folha aí, organizando o trabalho dos capitães. Então o Senhor tem aberto a nossa mente como fazer um trabalho bem feito, mas sem que uma pessoa só venha morrer por causa disso. O projeto Semeando Rema, essas portas não foram abertas para 10 pessoas, para 200 pessoas. O projeto Semeando Rema não foi aberto para 1000 pessoas. O projeto Semeando Rema, ele é aberto para as nações, certo? E esses dias, o apóstolo falou uma coisa muito interessante. O Senhor vai trazer muita gente para esse lugar. Essa igreja vai ser uma igreja muito grande, porque é a base de sustentação da obra lá fora. Concordam? Então, por isso que nós precisamos ter esse entendimento. Por exemplo, nós que estamos sendo formados na escola de profetas, seremos esses porta-voz do apóstolo. Porque se as pessoas não conseguirem ver, conseguirem enxergar que eles são pastoreados por nós, por mim e por vocês, como se fosse pelo apóstolo, não vai dar muita coisa. As pessoas vão sair, aquela mesma política antiga, porque o apóstolo não veio na minha casa. Não é verdade? Não, o apóstolo não veio aqui em casa, porque pastor Etiano, pastor Ronaldo, mas não é o apóstolo, não é a bispa. A Alane foi capitã de 10, evangelista da casa do Senhor, mas não é a pastora Etiana. Entendeu? Então cria a mesma situação que a gente tinha no passado. E o Senhor quer mudar essa concepção da nossa mente. Amém, pessoal? Então nós vemos aqui na página 27. Primeiro nível do apostolado é o núcleo dos bispos. Nós vamos chegar lá, estamos plantando isso, porque a igreja, ao crescer muito, ela vai ter que começar a trabalhar desta forma aqui. O apóstolo, ele é o pastor dos bispos, certo? Por isso que hoje nós estamos treinando escola de profeta, para que a gente multiplique isso, porque a gente vem ensinar a outros depois, e o apóstolo possa o quê? Realmente ser enviado. Os bispos realmente ir para as regiões, verdade? E os pastores realmente se dedicar à palavra, no jejum e na oração. E nós que estamos aqui na sala, que vamos reproduzir os ministérios da igreja. Os pastores auxiliares da igreja, certo? Então esse tempo vai chegar. Só que nós precisamos plantar hoje. Está faltando cadeira, né? Tem como pegar, pessoal? Tem? Amém. Então, presta atenção aqui, amados. Primeiro nível, o apostolado. Ele cuida dos bispos. Núcleo de multiplicação composto por supervisores regionais de pastores. Por exemplo, qual é a função de um bispo? A função de um bispo não é ser pastor de uma igreja. A função de um bispo é ele ser pastor de uma região. Tipo assim, o Espírito Santo é um estado pequeno, mas cabe pelo menos os 3 bispos, né? Região sul, a região centro, a região norte. Então, cada igreja de cada cidade da região sul, que vai ter lá do projeto Semeando Rema, ou que seja uma outra igreja aliançada à visão do projeto Semeando Rema, vai ter um pastor. Quem vai tomar conta desses pastores das igrejas do sul do estado? O bispo. Certo? Assim é também na região central e assim também na região norte. Então ele congrega, com certeza em alguma igreja, ou de repente vai até ser pastor de uma igreja, mas a função específica do bispo é supervisionar os pastores. Quem cuida dos pastores? Os bispos. Quem cuida dos bispos? O apóstolo. Certo? E o apóstolo tem lá um outro livro do apostolado aí do Brasil, que ele pode contar com ele. A gente sempre fala isso, não conta seus problemas para alguém que
mais fraco do que você, ou alguém que não vai compreender o nível que você está. Então, por isso a gente tem que entrar nessa palavra aqui. Porque quem vai cuidar dos bispos são os pastores, certo? Os bispos não têm que reunir pastor para contar o problema dele, do nível que ele está enfrentando. Os pastores, sim, é que vão chamar o bispo e falar: estou passando essa e essa e essa situação na minha igreja. Aí o bispo vai lá para dar apoio ao pastor e para resolver o problema com o aval do pastor, certo? Então o bispo, ele vai ajudar os pastores. Então o primeiro nível é do apóstolo, que cuida dos bispos. Segundo nível, que são os capitães de 1000. Ele é liderado pelos bispos, são o núcleo dos pastores. É aquilo que nós acabamos de falar agora. Capitães de 1000 são os bispos que cuidam dos pastores, amém? De região. Nível 3, capitão de 100. É o núcleo dos líderes de ministérios liderado pelos pastores, ou pastoras dirigentes da igreja ou missões. Então, esse capitão de 100, o capitão de 100 são os núcleos de líderes de ministério que o pastor da igreja cuida dos líderes. Aquela reunião que nós fazemos de ministério, que nós vamos ter uma manhã, 9 horas da manhã, é justamente esse nível aqui do capitão de 100. Como pastora da igreja, eu cuido dos líderes de ministério, certo? Então, esse é o núcleo do capitão de 100, cuidar dos líderes do ministério. Tudo aquilo toda a visão que o pastor da igreja tem para poder a igreja reproduzir, a gente passa para os líderes de ministério, e os líderes de ministério vão passar para os seus liderados, certo? Então, toda a visão do pastor, por isso que é muito importante, a gente vai para uma reunião, que seja com o apóstolo, que seja hoje, praticamente a gente não tem um trabalho efetuado de bispo, porque a gente está instituindo ainda alguns pontos de igreja no país, mas nós precisamos ter uma caneta e um papel para a gente anotar tudo que é falado, porque nós somos aqueles que vamos reproduzir uma visão, certo? Os bispos do apóstolo, os pastores do bispo e os líderes de ministério do seu pastor, tá bom? Então, esses dias atrás, uma pessoa de um ministério chegou para mim e falou assim: não, pastora, é porque vocês precisam vir aqui dentro, ver o que está acontecendo, né? Precisa vir ver, querendo ensinar o padre a rezar a missa, tipo assim, né? Que o mundo fala aí fora. Eu falei: não, querido, aqui, olha só como é que você está longe da visão. Olha como você não tem essa compreensão, você tem que ir para a escola de profetas aprender, né? Quem corresponde pelo pastor da igreja dentro do ministério é o líder. Na realidade, você está agindo de forma insubmissa na presença do Senhor. Você está errado. Você está com problema, você tem que procurar o seu líder. Aí, realmente, não deu solução, o líder não se atentou, aconteceu isso ou aquilo outro. Ah, sim, então nós vamos chamar o pastor da igreja juntamente com o líder, que a gente não pode ter problemas, né? Mas o pastor, ele não tem que trabalhar diretamente dentro dos ministérios. O pastor, ele vai trabalhar com o líder e vai cobrar do líder o resultado dentro do ministério. Amém? Então essa é a função do capitão de 100, tá? O pastor, ele toma conta do núcleo dos líderes de ministério. Nível 4, capitão de 50. São os núcleos dos ministérios. Núcleo de multiplicação composto por integrante dos diversos ministérios da igreja local, liderado pelos líderes de ministério, como família, jovem, adolescente, criança, corpo diaconal, ou seja, esses são os capitães de 10. O capitão de 50 são os líderes de ministério que tomam conta dos seus integrantes, certo? Responde pelos integrantes do seu ministério. Por isso que muitas das vezes nas nossas reuniões de ministério a gente está sempre falando: ó, líder, eu preciso que vocês nos ajudem a visitar. Porque se ficar só para a bispa, ficar só para o apóstolo, não tem condição. Hoje a nossa igreja margeia mais ou menos 200 membros. Então é quase inviável você fazer uma visita periódica a essas pessoas. Entendeu? Então tem muita gente na igreja que nós nunca conseguimos ir, porque tem outras pessoas que têm tanto problema que acaba sugando muito e outros ficam desassistidos. Então essa é a importância do capitão de 50. Não é só liderar um ministério, né, dizer que é um líder, fazer uma reunião mensal. O líder de ministério, ele precisa ser pastor dos seus integrantes de ministério.
Vocês entenderam? Então, Deus está chamando você para ser um líder de ministério, Deus está chamando você para liderar, para ser um pastor de ministério. Quando a gente fala isso, as pessoas ficam assim, pensando, porque outrora não ensinaram isso para a gente. Você é apenas um obreiro, você é apenas um líder de ministério. Mas na realidade, nós somos pastores daquele ministério. Como que a gente acha que vamos ser reconhecidos pastor de uma igreja ou um bispo? Vocês acham que é simplesmente sem treinamento? Tem um treinamento utilizado. Porque trabalhar com os ministérios é complicado para chuchu. Quando você trabalha com líder, não é que não seja complicado, mas eles já passaram por tantas etapas e ele já tem aquela coisa do respeito, né? Já tem uma visão mais aberta. Se ele está ali, é porque ele abriu a visão, né? Ele abriu o seu coração para entrar na visão daquela pessoa que está falando, do seu líder. Mas trabalhar com liderado é complicado com as pessoas da igreja. Por que é complicado? Porque eles vêm de outras igrejas com várias concepções, né? Com várias visões, com vários ressentimentos que aconteceram lá, aprenderam errado lá, foram martirizados, maltratados, aí ele respondeu, ele rebeliou, ou seja, chega cheio de problema e está inserido dentro do nosso ministério. E o líder de ministério tem que ter um jogo de cintura. Por isso que o líder de ministério tem que estar aqui. Que a visão do apóstolo vai passando para cada um de nós, que vamos reproduzir para a igreja. Né? Amém? Deu para entender? Amém? E o nível 5 é o capitão de 10. O capitão de 10 é o núcleo de evangelismo. É aquele capitão que trabalha diretamente com as famílias afora no setor do evangelismo. E ele vai influenciar as pessoas que estão desativadas da igreja. Mas pode ser qualquer pessoa, congregados, pessoas que não trabalham na igreja, estão fora às vezes de qualquer ministério. São essas pessoas que o capitão de 10 vão passar a mão para trabalhar no evangelismo. Né? Tem tantas pessoas que estão dentro da igreja e falam assim, mas eu não sei fazer nada, e eu estou começando agora, eu tenho vergonha de qualquer coisa. Passa a mão nele e leva para o núcleo de multiplicação. Né? Então, o nível 5, o capitão de 10, é responsável por essa composição de membros congregados, novos convertidos da igreja. Amém? Deu para entender então, amados? Nível 3, capitão de 100 é responsável por quem? Líderes de ministério. Glória a Deus. Tá, beleza. Vamos lá. O nível 1, apostolado, é o nível da cobertura e das soluções para os casos mais difíceis junto ao bispado. É no caso que Jetro falou com Moisés. Os casos mais difíceis, Moisés, fica para você. Mas o resto, você seleciona aí capitães, homens idôneos, anciãos, né, homens de sabedoria, a palavra de sabedoria, né, que não são dados à avareza, não é verdade? Para poder julgar o povo e te ajudar. E nos casos mais difíceis, vem para você. Agora, acontece um problema com um membro da igreja, aí a pessoa vai logo no apóstolo. Poxa vida, o apóstolo tem que pensar na visão geral do projeto. Ele tem que estar preocupado com a igreja da Bahia. Problema financeiro, problema espiritual, problema se o pastor está sozinho, se o pastor está doente. Ou seja, ele tem muitas coisas para se preocupar, certo? Aí tem um pastor na igreja, né? Aí ele vai lá no apóstolo, sobrecarrega o apóstolo. Aí ele tem um líder de ministério. Ele passa por líder de ministério, por pastor da igreja e vai lá no apóstolo. Então nós precisamos abrir a mente para isso. Por quê? O Senhor, cada um de nós fomos colocados em determinados lugares, não foi porque a gente quis, não, queridos. É o Senhor que chama, o Senhor que capacita. Às vezes a gente tem mania de julgar, né? Segundo a aparência, que a gente acha que a gente sabe mais do que o outro, mas para a pessoa chegar onde ele chegou, bagagem e estrutura, ninguém sabe melhor do que Deus. A gente tem mania de julgar isso, não é verdade? A gente tem que ter cuidado. Pode falar, meu irmão. É importante abordar em relação a essa questão dos níveis de procura em relação ao problema. Né? A gente tem entendimento que haverá alguns problemas, por exemplo, nos nossos liderados mesmo, que a gente vai ter que passar para alguém no posto acima. Por exemplo, o problema que eu vou ter com os homens a respeito de um problema de casamento. Se forem coisas rasas que eu posso resolver num indivíduo, é claro que eu vou tratar. Se não, tem que passar para a liderança de casais, porque
são problemas mais crônicos e que se trata com mais complexo. A autoridade da pessoa que está designada para isso. Mas é importante também a gente atentar para uma coisa. Não é porque o David tem mais afinidade comigo, é que ele vai ter um problema da sua jovialidade e vai falar comigo, porque na verdade ele tem que procurar o pastor Ascioscar. Mas e quando é o contrário? Às vezes, uma pessoa que está debaixo da sua liderança, ela está com um problema e você não tem acesso a essa pessoa porque ela não se acostuma com você, qualquer coisa. E aí o outro líder de ministério, o outro pastor, chega e se apropria daquele problema e acaba trazendo um problema de confronto entre você e o seu liderado. Né? A gente viu isso acontecendo no começo do ano passado. E é importante que a bispa fale disso, trate isso aqui na escola de profetas, para que não haja uma bifurcação em relação a essa demanda de autoridade que você tem que ter e tem que exercer sobre o seu liderado. Né? Amém. Então nós vemos aí vários pontos, né? Por exemplo, não há problema nenhum se o David tem um problema e ele quer conversar particular com você. Não tem problema nenhum. Mas é um problema complexo. Aí o que o Daniel faz? David, você já começou a pessoa me associar? Tipo assim, é um líder de ministério. Como as pessoas vão me associar e tal, sobre isso e tal? Não faz. Seria uma bênção dele, tipo, de te acompanhar de mais perto. Até porque ele é líder dos jovens. Certo? Então, uma compreensão que nós temos que ter como líderes de ministério, que nós precisamos sempre transferir para o líder o problema. Não que a gente não possa ouvir, claro, a gente está aí porque nós somos irmãos e precisamos ajudar, temos que ser oportunos para ajudar, independente. Mas quando é um caso de acompanhamento, você tem que passar para o líder. Então o outro tem que ter essa compreensão. Agora, o líder de ministério, ele precisa ser amigo dos seus liderados. A Bíblia diz que as ovelhas conhecem a voz do seu. Nós erramos muito, até porque a gente foca muito a situação organizacional da igreja, do ministério. Eu preciso fazer isso, eu preciso fazer uma noite de louvor, eu preciso fazer um culto assim, porque nós ocidentais temos uma preocupação muito grande de ser movido a eventos. E é uma coisa que a nossa igreja tem que parar, nós temos que tirar essa visão do nosso meio, porque o foco principal é Jesus Cristo, não é evento. Não é evento. Eu estava lendo algumas coisas sobre as igrejas orientais, lá não tem isso não, é oração e palavra, e louvor acoplado, e relacionamento, através das células, que no nosso caso é o núcleo, né? Aí o núcleo, claro que a célula costuma fechar um pouquinho as pessoas em grupo, então mesmo que se batizem tudo, elas ficam fechadas. Vamos comer uma pizza, é sempre o mesmo grupo. Vamos para o shopping? O mesmo grupo. Não vou generalizar, mas acontece um pouco disso. Agora, qual é a visão nossa aqui do núcleo? A gente trabalha com as famílias, se relaciona com as famílias, ganha as famílias e traz para o ministério. Pastor, nossas caras, como 2 jovens, então, Daniel, marido, né? Casais, o casal, mulheres, a esposa. Então a gente chega com aquelas pessoas que nós criamos relacionamento lá e trazemos, entregamos aos ministérios da igreja. Para quê? Para que eles venham enxergar a igreja como uma família, né? Não existe vários grupos, nós somos uma equipe só, né? Então nós trabalhamos especificamente por idade, não é verdade? Por quê? Porque tem que ter uma pessoa também para um grupo menor, para ter mais atenção. Até porque, por isso que eu falo, o líder de ministério precisa visitar os seus liderados. Porque senão o seu liderado vai procurar outro líder de ministério e dar mais atenção para ele. Porque o problema não é dar mais atenção. É porque tem gente que consegue abranger mais pessoas do que a gente. Então, a gente precisa o quê? Melhorar. Um ponto, a gente precisa se aperfeiçoar. Né? Então, se eu consigo alcançar só 5 pessoas, por isso que a gente não pode sempre ter a mesma meta. Amanhã eu preciso de 6, depois de amanhã eu preciso de 7. Né? A gente não pode ter estacionado. Então, é muito legal a gente trabalhar isso dentro de nós. Eu, como líder de ministério, eu preciso alcançar todos do meu grupo, para que eu não venha sobrecarregar o outro líder. A função é minha de pastorear aquelas pessoas, de dar atenção, ligar, o que está acontecendo, fazer uma visita, entendeu? É um problema de casamento, isso, aquilo, outro. Por quê? Para mim não pesar o pastor da igreja e o apóstolo da igreja. Né? Então,
Foi bem falado sobre isso, né? Mas eu ainda queria que a senhora falasse um pouco ainda, de uma forma mais contundente. A pessoa não tem confiança de falar comigo. É claro que a pessoa vai procurar alguém que seja mais íntimo a ela. Mesmo que o problema seja da minha alçada a resolver. Eu estou falando pela questão do desapego do outro livro. Do desapego, exatamente. Porque o cara, ele quer demais. Ou de duas uma. É igual, por exemplo, aquele camarada que ele foi designado para poder. Ele foi designado, por exemplo, para fazer um evangelismo e falar assim, ó, a sua vida ministerial depende de evangelizar. Aí o cara está achando muito difícil evangelizar o mundo. Aí o cara começa a fazer visita às outras igrejas. E aí traz o povo mais rebelde da outra igreja para encher a linguiça do ministério dele. Esse é o caso. E tem um outro caso que o camarada ele quer demais mostrar que ele pode abraçar todo mundo com as pernas. Aí ele acaba atropelando um trabalho que você está fazendo com dificuldade. Eu sei que não mais tarde do que amanhã eu vou ouvir alguma coisa do meu apóstolo a respeito disso que eu estou falando hoje. Mas vale falar porque a igreja é a minha segunda casa. E assim, eu tenho uma personalidade própria. Ou as pessoas elas vão me amar, ou elas vão me odiar. Ninguém vai ficar no paralelo comigo. Ou ela vai me levar a 100, ou ela vai me levar a 0. Só que, dentro da minha personalidade, eu consigo trazer o tratamento para aquela pessoa que não tem intimidade comigo. Porque ela não conhecer a minha parte ruim, é que a pessoa vai me amar. E não por conhecer a minha parte boa. Então, isso é importante falar. Que mesmo que a pessoa tenha dificuldade de relacionamento, o líder, ele não foi líder porque ele tem um dízimo bom, ou porque ele é simpático, ou porque ele é legal, ou porque ele é amigo do pastor dirigente. Ele foi designado porque o espírito da igreja o aceitou. Sim. Então, é importante que os outros líderes, que se consideram maiores do que esse líder, ao invés de ressachar o problema, a estratégia desse líder, ao invés de tirar da mão dele, ajudar, né? Claro. Como é o caso que a gente entende muito bem isso. Quando eu saio para evangelizar aqui, depois do apelo, cada pessoa, por exemplo, se eu consigo levar um casal, eu chamo a Etienne e o Ronaldo, e isso é sempre. Tive muita dificuldade com um jovem chamado Gabriel, porque eu vi que eu não ia ter a estratégia com ele. Eu chamei um dos jovens, e depois, quando eu consegui levar ele lá na frente com esse jovem, que o jovem me ajudou a levar lá na frente, eu chamei o pastor da sua casa, esse rapaz ele precisa conversar com o senhor, ele precisa de uma palavra de autoridade, da autoridade do senhor. E graças a Deus várias coisas vão acontecendo. Então, era isso que eu queria que a senhora falasse de uma forma mais direta. Olha só, Madalena, é normal, a gente nunca vai conseguir atingir esse 100%. Por exemplo, tem pessoas que têm afinidade aqui na igreja com a pastora Etienne mais do que comigo. Isso é normal. Entendeu? Mas eu não posso deixar de trabalhar um relacionamento com aquela pessoa porque ela tem uma como é que eu vou falar? Uma identidade, uma identificação com a pastora Etienne. Se ela é do meu ministério, independente que ela tenha uma identificação com a pastora Etienne, eu preciso trazer ela para perto de mim. Eu preciso levar para ela o quê? Uma confiança, de uma certa forma. Porque às vezes foi a pastora Etienne que ganhou ela para Jesus, que levou no retiro, que acompanhou toda semana, que ligava, e eu não. Então, automaticamente, esse relacionamento fica mais intenso com a pessoa que cuidou. Só que o líder, por isso que líder não é aquele que sabe. O líder é aquele que se supera. Entendeu? Então, o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que nós precisamos nos moldar para crescimento. Por exemplo, eu não posso aceitar, e isso é difícil para a gente, eu não posso querer aceitar que as pessoas me aceitem do jeito que eu sou. Eu não posso pensar assim, porque senão eu estou me achando muito boa. Se vira, se gostar de mim, gosta, se não gostar é problema. Eu não posso me achar assim. Eu sou uma líder pelo Senhor. Se eu fosse uma gerente de uma grande empresa e tal lá fora, tudo bem, eu poderia até pensar assim, né? Ninguém ia gostar e pronto, ia ficar pra lá. Mas não, eu sou influenciadora pro reino. Então eu preciso me trabalhar. Se tem algo na minha vida que eu percebo que as pessoas ficam assim, a gente sabe.
A gente sabe. Não vem com essa que a gente não sabe, não, que a gente sabe. Se tem algo que a gente faz, que você percebe que as pessoas que eu vi assim, você tem que trabalhar justamente naquela área. Precisa mudar. Entendeu? É claro que nós temos uma característica peculiar, né? A gente tem aí os temperamentos que a gente não muda, mas a gente controla. Então, o fruto do Espírito, ele vem para controlar, para dominar o nosso temperamento. Domínio próprio. Vamos olhar para o domínio próprio. Colocar a gente no lugar que nós devemos ficar. Então, nós precisamos trabalhar sim. Se eu tenho algo, e nós como líder, temos uma grande responsabilidade diante de Deus para detectar o que eu preciso mudar. Então, tem algo que eu faço, o jeito que eu falo, a forma que eu realizo, que as pessoas ficam um pouco assim. Eu preciso mudar justamente aquele ponto. Porque eu preciso trazer as pessoas, entendeu? Se eu sou um referencial de Cristo para as pessoas, eu tenho que trazer. Então, tem pessoas que você sente, eu não posso fazer isso, eu tenho que chegar, eu tenho que abraçar, eu tenho que fazer biscoitinho, tomar café, qualquer coisa para poder quebrar aquela impressão, entendeu? Porque o jeito que você tem, isso vai transparecer sempre. Porém, eu não posso ficar conformada e achar que está tudo bem, quem quiser gostar, que gosta. Entendeu, Daniel? Então, isso acontece com irmãos, acontece com a Sortiana, acontece com todos nós aqui. Agora tem uma coisa também, não vamos agradar a todos. Jesus não conseguiu fazer isso. Entendeu? Não vamos, isso vai acontecer. Entendeu? Uma pessoa que a outra pessoa identifica mais. Isso acontece. Tem uma irmã aqui na igreja, por exemplo, que ela veio trabalhada numa área que uma outra pastora nossa passou um tempo, que era do mundo, na mesma situação. Ela tem mais afinidade de conversar sobre aquele assunto com aquela pastora que teve experiência no assunto do que comigo. E eu não posso que a gente não conheça. Isso é normal, entendeu? Mas a proximidade e trabalhar a gente para poder a gente melhorar, a gente se superar. Não se esqueça, líder não é aquele que sabe, a gente não sabe nada. Estamos sempre aprendendo. Líder é aquele que supera, tá? O irmão Zé Carlos pediu para falar, não sei depois. Você vê sim, bispo, porque infelizmente nós, os líderes, nós achamos que os liderados são possessão nossa. E não é isso. E nós bate sempre quando eu sou o professor dos nossos prestígios. Então, o assunto que vem a mim, a conversa, não é procurou o pastor me assustar e procurou o meio de ouvir a conversa. Se eu me mudar, na minha concepção, eu tenho um pouquinho de desculpa porque não me procurou. Na verdade, não é essa. Eu sempre digo o seguinte: o pastor Oscar, ele é o editor pelos jovens. Meu lar fica bem de olhos. Mas ele é o líder. A palavra outra é dele. Mas eu, como líder, como futuro pastor, eu não posso deixar também de dar uma em você. Claro. Porque ele está mais próximo dele. Tem que ser o E a liderança, bispo, você não pode perder isso. Liderança você conquista. Depois que você conquistar o seu liderado, você vai ter ligado sapato e ele não vai reclamar. Em termos, né? Em termos, né? Você vai bater e assoprar em termos e ele vai não, porque ele tem a confiança em você. A confiança ela se conquista no dia a dia. Tem jovens que eu dou uma palavra dura, mas também o dia está em casa comigo. Porque ele gosta, porque ele tem a confiança. Porque sabe que vai mandar uma palavra dura, mas positiva. E isso não pode gerar no pastor Oscar e na pastora Wendel ciúmes. Claro. Eles vão entender que ela vai entender que eu estou, na verdade, contribuindo para o ministério que ela exerce. Porque nós, infelizmente, nós temos aqui, poxa, o irmão do líder, ciúmes de bebê e criança. Mas acontece muito numa outra situação que líderes acabam se aproveitando disso. Sim, mas aí eu vou aproveitar. Mas aí eu estou resolvendo o problema. Mas isso, bispo, Essa é a é a maturidade, bispo. É a maturidade de quem recebe. Do liderado e nem do pastor que recebe a oportunidade de tratar. A gente está falando do cara que não consegue aproveita a situação. Para poder eliminar o ministério do outro. O Enur faz isso que mina o ministério de alguém porque ele não entendeu que ele vai para o inferno e vai ir acabou. Mas eu estou dizendo o seguinte, você não pode deixar de dar uma palavra de apoio. Vamos ouvir, você não pode deixar de dar uma palavra de apoio quando uma pessoa te procura.
Independente se eu sou líder, se não é líder, eu não vou fazer o papel do apóstolo. Jamais. Quando chegar no meu limite, eu tenho que caminhar com o líder e o líder ficar. Tudo tem uma hierarquia. Mas isso ainda é o nosso velho homem do ciúme. A gente não vai deixar as pessoas trabalhar. Se nós não conseguimos trabalhar junto, nós não vamos chegar a lugar nenhum. É verdade. Então, se amar, na mesma sequência do remo. A falar a mesma linguagem, porque nisso a gente vê a unidade. Agora, o irmão que não entender que ele é o ajudante do líder, do ministério e quer se aproveitar, infelizmente é um irmão que não é um líder. E tem pessoas, vou até dar exemplos aqui. Eu tenho pessoas que ele insiste comigo, bate uma tecla assim, querendo dizer em outras palavras, que eu tinha que colocar o ministério na mão dele. Tá, mas ele submisso, qualquer situação de probleminha, ele é o principal, você é líder como? Aonde? Então, quer dizer, ele só atrasa. Quanto mais ele faz isso, mais ele atrasa. A teoria é muito boa, né? Sem dúvida. Mas a prática é o que vale. E nada como a gente estar dentro do campo mesmo para viver essas situações. Eu tenho um gênero bem parecido com o pastor Miguel, o pastor evangelista Daniel. Hoje, no Santinês, eu vejo como eu tenho que dominar, né, controlar a personalidade difícil para poder alcançar as vidas. E o pior é exatamente o que você falou. É que quando você vê, é você ser confrontado naquilo que você tem que mudar, não é o outro. Né? E quando a gente aqui, graças a Deus, por exemplo, o pastor ia maravilhosamente sou grata a ele, por a gente estar tendo a oportunidade desse crescimento, que você tem que ser multiuso, você tem que estar em várias funções. Eu vou ficar bem falar com a Marina. Eu não tenho tolerância não tinha tolerância com adolescente. Mas para confrontar esse lado, eu peguei e fiz um pedido, eu teria escolhido minha quarto, 14 adolescentes para a minha casa, para passar um final de semana. Foi tratada, né? Outra etapa de vez, eu desisti de vez, né? E pelo misericórdia de Deus, eu agradeci eles no último dia que eles estavam lá em casa, na hora da janta, eu agradeci a eles, porque um monte de garotos espalhados no chão, tornando comida no chão, coisa do amo, comida no chão, vasilha suja, aquela bagunça. E eu agradecendo a eles, porque eles foram ferramenta do Senhor para trabalhar em mim. E eu falei, eu não suportava vocês. Sabe, eu não suportava vocês. Mas eu não vou ter as coisas que eu sempre reclamando. A gente acha que a gente é muito perfeita, né? São muito mais abaixo quando acontece uma situação. Mas na verdade a gente está precisando o quê? Ter um pouco disso, ser alegre, sujar um pouquinho, depois limpa. Entendeu? Então, a gente acaba percebendo os valores que existem nessas coisas. A sua Cristiana quer falar? Queridos, vamos ouvir a pastora Tiana aqui. Eu posso ficar no meu como você fala de pastor aqui? Tá muito amém. Nossa Deus, quanta gente. Irmãos, algo que o Senhor nos últimos dias, né, esse tempo lá no Rio foi excelente, sobre vários aspectos, mas principalmente porque eu pude ter um momento com Deus assim, muito especial que eu não tinha um tempo, por causa de atividades, né? E algo que, conforme os irmãos foram falando, eu fui lembrando de coisas que o Senhor foi falando comigo lá no Rio. Uma coisa que consegue, então nós conversamos com os irmãos da igreja da Pastora Eliana, né, que nós visitamos, que é o nosso estágio aqui da Escola dos Profetas. Algumas coisas a gente precisa entender. Estou falando isso humildemente, irmãos, que Deus tem falado para mim, para eu aprender. Tá? Eu preciso entender que Cristo é tudo em todas as coisas. A partir do momento que o Senhor é o centro, realmente, daquilo que eu estou fazendo, não vai caber esse tipo de questão. A grande questão é quando eu sou o centro. Um dos nossos maiores problemas hoje, como igreja brasileira, isso eu falo com tranquilidade diante do Senhor, é que o nosso ego está muito elevado. Outra coisa, nós precisamos entender que nós não somos o noivo. Nós somos amigos do noivo, como líderes. Se eu estiver preocupado em ligar as pessoas a mim, ou ao apóstolo, ou à bispa, eu estou fadado ao fracasso. Eu preciso ligar as pessoas a Cristo. Se eu ligar as pessoas a Cristo, eu posso um dia ir embora e ninguém vai vir atrás de mim. E isso é fantástico. Se você um dia for embora e for um monge atrás de você, cuidado.
Porque provavelmente, muito provavelmente, você levou as pessoas a si mesmo e não ao Senhor. Por que no Oriente, as igrejas do Oriente, não tem essa questão? Porque lá o pastor pode morrer, pode ser assassinado. Tem uma igreja que nós conhecemos, os irmãos da Coreia, e o pastor deles foi assassinado, ressuscitou, a igreja orou e ele ressuscitou. Isso aconteceu umas 3 ou 4 vezes. Por fim, os soldados picaram todo o seu corpo e lançaram por todo o país, para que ele não ressuscitasse mais. E aí um brasileiro foi consolar esses irmãos, né? Caiu na besteira de consolar esses irmãos, falou: irmãos, e agora? Vocês estão perdidos, né? Vocês estão sem pastor? Ele falou: não, não fiz isso de forma alguma. Nós temos um pastor que é o Senhor Jesus. Então nós precisamos entender quem é o nosso pastor. Amém? E essa questão a gente tem que cuidar com o nosso coração. Até para aqui comigo. A síndrome de Absalão. Absalão, em determinado momento da sua vida, o que ele fazia? Se colocava na entrada e aí ele começava o quê? A colocar o coração do povo contra o seu pai, que era o rei. E ele começou a ganhar o coração de alguns verdadeiramente. E com isso ele trouxe inimizade entre ele e o pai. E toda a história que os irmãos conhecem. Então a gente precisa tomar cuidado com o nosso coração. O que a gente está querendo ganhar? Estou querendo ganhar almas, que eu fui para os irmãos lá. Porque lá no Rio é questão muito grande de competição entre as igrejas, né? Os irmãos estão sofrendo isso lá. Primeiro precisa definir o seguinte: vocês querem ganhar almas para o reino de Deus ou vocês querem ganhar almas para o reino próprio nosso? É bem diferente. Você quer ganhar almas para Cristo ou você quer ganhar membros de uma igreja local? Se eu quiser ganhar almas, se ela depois for para outra igreja, glória a Deus, amém. Então não se desvie. Mas se eu quiser membros, eu vou ficar chateada se ela sair perto de mim. Assim é o nosso ministério. Amém? Amém. Glória a Deus. Mas isso não justifica, bem falado o que a pastora Tina falou, nós precisamos ganhar alma a Jesus. Nós trabalhamos por reino de Cristo. Mas isso não significa que a gente não tem que ter relacionamento com as pessoas. Se você não tiver relacionamento com as pessoas, vocês não ganham as pessoas. A gente não ganha as pessoas. Porque tem muitas pessoas que vêm para a igreja porque ele gosta de você. Sabia? Depois ele tem um encontro com Deus. Não é verdade? Luizinho, né? Entendeu? Então, o relacionamento é tudo. Então nós temos aí a cruz. Nos dá 2 indicações. A vertical, o relacionamento com Deus, e a horizontal, o relacionamento com os nossos irmãos. Né? E até a questão que a senhora colocou do evento, que é muito pertinente. Né? Eles acontecem, eles existem, são bons, a gente gosta. Mas ele não pode ser acima do relacionamento, ser o foco. Porque às vezes, até conversando com o Ronaldo hoje, um casal nos convidou para ir lanchar na casa deles hoje à noite. Aí ele falou assim: nossa, eu estou tão cansada. Eu falei assim: mas hoje à noite é muito importante, porque é o momento que a gente tem para estar junto com os irmãos de uma forma tranquila, de se relacionar. Justamente. Então, às vezes, a gente tem tantas coisas que acaba nos cansando e tira o foco daquilo que realmente é primordial para o relacionamento. Aí tem problema de corte no relacionamento e isso embarga muitas das vezes. Tem como é que eu vou falar? Tem uma coisa que acontece aqui na igreja, que as pessoas sempre procuram a gente e falam, principalmente os irmãos da igreja que contam pra gente. Gostam muito os visitantes quando vêm na igreja que os pastores estão aqui na porta e os irmãos para dar um abraço. Verdade. Porque, infelizmente, as igrejas você entra, você sai e ninguém te dá paz do Senhor. Quando dá, no máximo, uma paz do Senhor. Então, que relacionamento é esse? Né? Então, nós precisamos realmente fazer esse trabalho de interação com os nossos irmãos, precisamos estar presente mesmo, precisamos melhorar com isso, porque é uma forma muito estratégica para ganhar pessoas para o reino de Deus. Tá bom? Nós precisamos prosseguir, se a gente falar errado. Tem um livro que chama Relacionamento, um dos fundamentos da igreja. Pois é. Relacionamento. Se a gente for olhar Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva, a igreja sempre estava unânime, unidos em oração, no partir do pão, e o Senhor prosperava. Não é verdade? Agora, uma coisa é verdade: nunca faça ovelha, igreja, para si mesmo. O líder que faz isso está decretado ao fracasso. Uma grande verdade. Se ele morrer, a igreja acaba. Se ele mudar, a igreja acaba. Entendeu? E nós não somos Cristo. Né? Nós somos representantes do Senhor. Trabalhamos com Ele. Mas nós precisamos realmente mostrar Jesus para as pessoas. Né? A pessoa tem que ser crente nele. Oi? A
estratégia de Jetro. Ficava horas e dias na fila, porque tinha que falar com Moisés. Se fosse com Arão, se fosse com outro servir, tinha que ser o Moisés. E o Senhor não quer ídolos no nosso meio. Entendeu? Então, na realidade, tem um apóstolo para resolver um nível de problema, a bispo vai resolver um nível de problema, os líderes de ministério vão resolver um nível de problema. É assim que funciona. Então, quando, por exemplo, o capitão, o Zé Carlos, chega na casa dos irmãos da igreja para visitar, né, vai nos evangelistas, vai com a pessoa que aceitou Jesus, tal, a pessoa vai ficar feliz como o pastor da igreja tivesse chegado lá para fazer a visita. Aí o que o líder, é importante a gente falar, olha, nós estamos aqui, né? Eu estou representando o corpo de Cristo, a igreja, o pastor, a pastora, né? É muito bom estar aqui com você. Então ele sente o que é abraçado pela igreja, pelo pastor da igreja, né? Então a gente não pode fazer esse trabalho individual, na verdade, e nem deixar de fazer, senão sobrecarrega a liderança, né? E na realidade o Senhor levantou todos para isso. Amém? Queridos, continuando aqui na apostila, o nível 2, 3 e 4 são níveis de coordenação, organização, fiscalização e motivação. Nós aprendemos que o nível 2, 3 e 4 são os bispos, os pastores e os líderes de ministérios, né? São os capitães de 1000, de 100 e de 50. Na realidade, por que aqui está separando a função? Não é? Que ele vai ser mais para fiscalizar, para motivar, para organizar, enquanto o nível 5, o capitão de 10, como a igreja vai trabalhar. Porque nós precisamos separar as nossas funções. Hoje está todos, inclusive os pastores, fazendo núcleo de multiplicação. Mas eu vou falar para vocês uma coisa, é muito pesado, gente. É muito pesado. Por exemplo, o pastor, o apóstolo está fazendo. Então ele tem que pensar nas igrejas, como que ele vai fazer para abrir uma igreja em cada estado do Brasil e no mundo, arranjando estaquinha para a Ruth levar, para a Joyce levar, não sei mais quem levar, e pensa e tal, Senhor, qual é a estratégia, qual é a palavra para a igreja, uma coisa, entendeu? E são tantos problemas, como os pastores hoje, né, que na realidade faz função de apóstolo e de bispo, porque ainda somos em um pequeno grupo. Então o que acontece? É muita coisa para ele pegar um trabalho de núcleo de multiplicação para fazer. Pastor da igreja. Essa semana para mim foi só administrativa. Isso é horrível, gente. Sabe o que você querer chegar na igreja para adorar, para você chorar na presença do Senhor, mas você não pode? Porque eu tenho que ficar ligada, porque eu não posso esquecer de um anúncio. Aí depois ainda tem gente que fala assim, pastor, você esqueceu de falar. Entendeu? Tem culto, eu fico ligada na tomada, no administrativo, eu não consigo prestar atenção, porque eu estou ligada. Aí o pessoal começa a trazer os anúncios para mim, aí eu não posso esquecer disso, está na minha mão, eu anuncio as outras coisas, ele fica na minha mão e eu não anuncio. Porque a cabeça fica 1000 por hora. Tem uma reunião aí, eu tenho que falar com o fulano depois do culto, é um líder de ministério, um problema vai ser resolvido amanhã, não posso esquecer, fulano que vem na igreja uma vez no mês, ele está aqui hoje, eu preciso falar com ele e tal, e eu fico o culto todo apreensiva com aquilo. Então, gente, é muito difícil. Por isso que aqui a estratégia, ela separa as funções, tá? Então, o bispo, pastores e líderes de ministérios, eles não diretamente trabalhariam com esse trabalho de multiplicação das famílias lá, e sim a igreja, os nossos liderados e a igreja em geral. Mas hoje nós estamos fazendo, porque a gente ainda é um grupo pequeno, ainda se dá para fazer, a gente hoje está assim, igual bombril, 1001 utilidades, mas a gente tem que ter cuidado com isso, tá? Porque todo mundo tem um limite físico, um limite emocional, um limite psicológico, então a gente precisa se cuidar. Não é verdade? A gente precisa cuidar um dos outros. Quando a gente vê que alguém está sobrecarregado, ajude ele a carregar as cargas. Né? Nós precisamos fazer isso. Tá bom? Beleza. Então, querido, o nível 5 é o nível de ação. Cada líder escolhe 2 ou 3 auxiliares dos membros da igreja local. E em oração, eles levantam de 1 a 3 famílias. Às vezes você pode dizer assim, poxa vida, eu não consegui 2 famílias, não consegui 3 famílias. Ora que o Senhor traz. Vou contar um testemunho rapidinho aqui. A nossa viagem para Israel. Eu estava orando assim, Senhor, desde o ano passado. Quem está sonhando comigo desde o início do ano passado?
E eu estava, Senhor, eu quero levar a igreja a Israel, Senhor, para a igreja experimentar o que nós vivemos lá. E nós vamos. E eu estou orando, Senhor, tem misericórdia, eu estou vendo as coisas acontecer. Senhor, intervenha nessa causa. Eu já estava dando ordem, Senhor. Aí o Senhor, o Espírito Santo falou assim, minha filha, você está orando errado. Presta atenção, está errada a sua oração. Aí eu falei, Senhor, como é que é? Aí o Espírito Santo me ensinou, Senhor, traz as pessoas que o Senhor quer levar. Aí eu estou com falta de vaga. Eu já abri o segundo bloqueio, estou pensando no terceiro. Olha só. Entendeu? Então o problema de família, ora, Senhor, traga essas famílias. Né? Faz que eu conheça alguém que vai ter essa necessidade, traga até a mim. Comece a orar que o Senhor vai trazer as famílias. Tá bom? Isso aconteceu comigo agora a respeito de Israel, é uma coisa fantástica. A gente não recebe porque a gente não sabe pedir. Mas a gente pedir, o Senhor dá. Amém? Então, queridos, a gente vai trabalhar com essa equipe, as 3 famílias. Solicitam a essas famílias que seja feito em sua casa uma vez por semana um curso com 1 hora de duração com as matérias em anexo de 7 a 12 semanas. Por que eu vou falar mais destrinchado agora? Eu sei que todo mundo aqui já está sabendo isso, mas nós temos pessoas aqui que não conhecem a estratégia, então a gente precisa falar passo a passo, tá bom? Então, nós temos aqui uma apostila de núcleo de multiplicação, para quem não conhece esse trabalho ainda, né? Vânia, Mosiane, alguns irmãos estão chegando agora. Nós temos essa apostila do núcleo de multiplicação, que vocês podem me pedir. Ela tem um custo de R$15. E essa apostila, ela tanto ensina como fazer esse trabalho, isso que nós estamos estudando aqui, como também todas as mensagens que são ministradas cada semana lá na casa das pessoas, certo? Então, todas as ministrações também contém nessa apostila. E as ministrações, as palavras, são de início bases doutrinárias, né? São bases doutrinárias mesmo. Depois, quando chega mais para frente, a gente já começa a entrar num nível mais forte um pouco com eles. Até a gente levar eles para o retiro, para poder lá ter a cura interior e libertação, que é um nível mais alto ainda, mais profundo. Né? Então essa apostila ela contém toda a estratégia do trabalho e também as armas que nós usamos para fazer esse trabalho nas famílias, tá bom? Então, nós trabalhamos de 7 a 12 semanas nessas casas, toda semana sem faltar. Se as pessoas precisarem trocar o dia e a hora, então alterna com a pessoa para um outro dia da mesma semana, para que a gente não queima as mensagens. Porque todas as mensagens têm que ser ministradas até o dia do pré-retiro, que é o culto especial, que a gente traz todo mundo para cá. É o dia do culto da reunião das famílias, do núcleo de multiplicação. Só fica uma dúvida, o seguinte, que aqui está, que é de 7 a 12. No caso, tem que ser as 12 ou é uma quantidade que compreende esse número, de 7 a 12? Por isso eu fico com dúvida. Na realidade era 7, né? E o apóstolo fez uma modificação. Então, o que acontece? Como aquelas ministrações que ia ser do pré-retiro ficaram para a gente ministrar nas famílias, então vai dar 12. Né? Inclusive a do culto, do pré-retiro sobre Hades e céu, o Hades e paraíso. Justamente, nós vamos pegar todas as ministrações que estão aqui e vamos ministrar em casa. Então, se a gente for olhar isso, vai dar 12 semanas. Tá bom? Vai dar 12 semanas. Agora temos a apostila faltando 1 ou 2 aí, que hoje a gente está tentando resolver aí, né? Tá bom? Para depois me procurar no final da escola, se tiver alguma faltando. Se tiver alguém ainda com falta de palavras de ministração da apostila, é só procurar a Micaela, dar o nome que está faltando e a Lisley vai estar imprimindo para a gente. Tá bom, pessoal? Então, deu para entender? Irmã Vânia, irmã Luziane, né? Como se formar, vamos por etapa, depois a gente vai falar sobre como se formar um capitão de 10. Vamos lá. O pré-retiro do núcleo de multiplicação ou o culto especial do núcleo de multiplicação da igreja, que agora é a mesma coisa, né? Tá? O culto especial é o mesmo do pré-retiro na igreja. Então, esse pré-retiro, a gente faz um encontro aqui com uma ministração só. A revista está falando que são 4, mas a gente faz esses 4 em casa. Então, uma ministração impactante, uma palavra bem impactante para a pessoa que não decidiu não aceitou Jesus em casa ainda, aceite nesse dia.
tipo assim, após o pré-retiro, a gente já vai para o retiro. Só vai para o retiro quem decidiu aceitar Jesus como Salvador. Mesmo que as famílias que a gente trabalha lá tenha 4 pessoas, 2 aceitaram Jesus aqui, participaram de todas as ministrações em casa, os 4. 2 aceitaram Jesus aqui, só as 2 que aceitaram Jesus vão para o retiro, certo? Porque a gente vai fazer trabalho de libertação e tal, então a pessoa tem que ficar aberta, tem que ter aceitado o Senhor, certo? Aí as outras 2 pessoas vão ser, querendo ou não, continuadamente sendo acompanhadas, porque os outros 2 aceitaram Jesus, vão fazer núcleo com a família, vão virar um capitão de 10, né? Então, querendo ou não, essa família vai continuar sendo acompanhada pela palavra e pela igreja, de uma certa forma, tá bom? Beleza, vamos lá. Nesse culto também que vai acontecer aqui, que é o culto do pré-retiro, todas as pessoas que aceitaram Jesus, as nossas famílias que a gente trouxe, que aceitou Jesus, que vão te levar para o retiro, vão receber um questionário de libertação. 2, 3 folhas. É um questionário bem complexo. E aqui a apostila fala que o capitão de 10 vai assentar com essa pessoa nesse culto para ajudar a preencher e a pessoa devolver. Mas nós achamos melhor que essas pessoas levem esse questionário para casa. O capitão de 10 vai continuar acompanhando essa pessoa, independente, até o retiro diretamente. Então, vão estar orando para que o inimigo não impeça a pessoa de preencher o questionário. Porque nós temos muitos casos que as pessoas não conseguem preencher os questionários. As pessoas que estão amarradas espiritualmente, o diabo não deixa. Então, é um momento de oração, é um momento que o capitão de 10, sabendo da situação assim, vai estar orando, vai estar jejuando, até porque nós jejuamos 21 dias antes do retiro, não é verdade? Então, acho que já está para começar aí, março, né? É março. Início de março, né? A gente vai começar já esse jejum. Por quê? Para que realmente as fortalezas do mal não venham impedir as pessoas de preencher esse questionário. É uma forma da pessoa de confessar, não é? Então, tem muitas coisas dentro dela que ela não diz para ninguém, ela nunca teve coragem de dizer para o seu capitão, ou nem para o pastor, ou nem para ninguém, mas ela vai colocar ali, aquela folha vai ficar com ela, e no dia da quebra de maldição, né? Então ela vai repetir com a sua boca ali, mesmo que seja baixinho, mas quando o inferno ouvir que ela rejeita aqueles males na vida dela, aquela aliança maligna na vida dela, depois ela vai rasgar todo aquele papel, entendeu? Vai rasgar, querendo decretar, lá no retiro, decretando que aquela situação foi extirpada da vida da pessoa. Mas isso só vai acontecer no retiro. Então, a pessoa que recebe o questionário, e no retiro a gente recolhe esses questionários. Né, pastora? Na verdade, a gente fez no último, a gente fez a cruz, né? O pessoal levou para a cruz e entregou lá. No último teve a estratégia da cruz de pregar o questionário na cruz e depois se coloca o fogo, né? Que também é maravilhoso. Né? Tem várias formas de serem feito. Foi muito lindo dessa forma que foi colocado. Tá bom? Ok. E o retiro de núcleo, só poderão participar do retiro aqueles que participaram das palestras e do pré-retiro, e depois de ter aceitado Jesus como único e suficiente Salvador, que é a nossa resposta, Leila. Não será permitido no retiro computador, celular. Então essas coisas vão ser um pouco confiscadas. Walkman é ótimo. Vai que alguém se guardar. Não é? Vai que tem uma relíquia. Então, queridos, todos esses produtos não vão ser aceitos no local. Por quê? Porque não pode distrair a atenção. Nós vamos para lá para poder receber por interior libertação. Então a gente não pode desfocar, tá bom? Então, as famílias já vão avisadas. Presta atenção, os núcleos, capitães de 10, já vão avisando. Vão falando, a gente vai ter um retiro, vai se preparando financeiramente, mais ou menos 50, 60 reais. A gente não faz um custo mais alto para que todo mundo possa ir, mas a pessoa já vai se preparando. Quem tem criança, a gente já começa a conversar com eles, porque essas crianças precisam ser deixadas com alguém. A criança não pode ir, porque senão a mãe não consegue ser ministrada, não é verdade? Então, isso tudo tem que ser bem trabalhado antes, não é verdade?
antes já começa a ser trabalhado. Então, nesse caso de ter que participar do retiro, nós estamos com uma senhora de 90 e poucos anos. Então, para ela, foi quase inviável participar desse retiro. Até acompanhar e conversar com ela, né, e ela já frequentou algumas vezes na batizada, já foi para e eu não consigo o estudo do Senhor Jesus. Então, ela está conversando e ela está propícia a aceitar, não fazer ponto de fé, no caso dela, uma senhora de 98. Olha só, o núcleo de multiplicação ou o retiro, ele não é a única maneira da gente batizar uma pessoa, entendeu? Então, quando é um caso de uma pessoa doente, uma pessoa acamada, isso não pode, a pessoa trabalha naquele final de semana, ele trabalha só no final de semana, não tem como sair, não tem jeito. Aí nós vamos fazer esse trabalho individual. Mas é importante que as pessoas recebam a limpeza, não é verdade? Então a gente vai fazer um trabalho específico com essa pessoa separadamente. Bispo, uma pergunta. O limite máximo de idade é quantos anos? 11? Mínimo. É mínimo. 13? Ok, beleza. Já falamos tudo. A outra coisa importante que nós falamos lá hoje, tratamos disso lá hoje, vamos repetir. Quando a gente for para o retiro, a gente tem que avisar as nossas famílias, a nossa equipe, os obreiros já sabem. A gente não pode entrar e sair do retiro, tá bom? Isso. A gente for para o retiro, a gente fica no local, a não ser que a pessoa tenha uma justificativa de trabalho. No caso da Júlia, que ela vai né, se batizar com 11 anos, se a idade mínima é 13. Mas no caso, é um caso diferenciado. Isso que eu ia perguntar. Ela vai se batizar, então ela está recebendo todas. A Júlia, ela não vai eu faço um núcleo na casa dela. É uma bênção. Eu vou falar para vocês, ela tem quantos anos? 9. 9 anos. Ela vai Ninguém fazer. presta tanta atenção quanto ela. Tudo que a gente pergunta, ela sabe. Outra coisa, ela pode estar brincando quando eu chego lá na sopa. Na minha frente. E ela senta no sofá, prepara a mesa e fica me esperando. Aí eu fico assim, Júlia, quem é o que você quer que cante? Ela falou, você pode cantar qualquer um, eu sei todos. Muito engraçado. Acho muito engraçado. Então ela tem uma sede pela palavra de uma tal forma. Como você vai dizer que essa criança pode se batizar? Esse é o desejo dela. E eu vejo que o desejo pela palavra dela é tão grande. Mais do que todos. Mais do que todos, incrível. Ontem, bispo, eu fui comprar o presente de aniversário dela, antecipei. Aí eu dentro do ônibus liguei para ela, Júlia, adivinha o que eu comprei para você? Tia, não posso adivinhar porque não é de Deus, adivinha. Não, Eu amei. ela faz cada comentário na hora do lucro, eu fico de boca aberta. Eu amei. Resposta inteligente, sábia, entendimento. Então, ela, ali no caso, a Júlia, ela vai se batizar. Oh, glória. A Larissa, que não sei se minha mãe falou com você, que tem uma menina no nosso núcleo que ela até vai fazer parte da coreografia de 11 anos, ela também pode ir? Ela vai se batizar? Vai. E ela está fazendo núcleo. E ela quer, tem desejo, os pais. Ela que pediu para se batizar. E os pais. A mãe dela também vai se batizar. Tá tendo um problema. Você lembra da Bárbara? Gente, vamos focar aqui, por favor? Inclusive a Julia que ganhou, né? A Bárbara para Jesus. Como ele comentou. Bárbara tá tendo um problema sério, né? Não tem onde ficar direito. Era Sassa, namora? No caso, Local a Júlia vai fixo, ela está na Sasa, ela está na Ponta Fruta. Vai, o padrasto vai se batizar. Então, Bispa, é um caso muito preocupante, que é uma menina adorável, né? Quantos anos ela a tem? maioria já conhece. Até quantos anos? 11 anos. 11 anos. E ela quer se batizar, inclusive ela estava na casa da tia dela e a parente deles lá foram para a Maranata e ela pediu que essa senhora deixasse ela na Batista lá, porque ela se identifica mais. Mamãe Ilza, tem um lugar para se fazer um núcleo com ela? Aí o caso, eu me responsabilizo que ela está sem local para ficar agora. Aí eu vou ver se a mãe dela deixa ela ficar lá em casa. Pra gente conseguir. Eles pediram por um mês. Vou usar uma estratégia, nem que eu tenho que ter uma O que responsabilidade. precisa é trazer ela para um núcleo, que seja na casa dela, ou que seja em outro lugar, mas que ela esteja presente, para ela aprender as bases. Eu posso fazer, Bispa, ainda há tempo, que ela ficando lá, eu vou
tu pode Um fazer mês, mais vezes por duas, semana. ela ficar comigo Depois a gente e ela conversa. participar isso, com tá? você lá com a Júlia, porque você já está no Sem tratamento. problemas. Depois do batismo. Mas vamos voltar aqui, depois a gente Sim, resolve o amém. problema do duplo. E avisando que agora o batismo não vai acontecer mais fora do retiro. A partir de abril, o retiro vai acontecer lá. O batismo vai acontecer no retiro, tá bom? No domingo. Todos os batismos? Dia do aniversário. O batismo do domingo de do- multiplicação, né? E queria até falar com o José Carlos, responsável pelo a nossa sala de novos convertidos aqui. Então, nós também precisamos levar esses para se batizarem lá. É porque, na verdade, bispo, todos os nossos convertidos estão em semi-núcleo. É, o que deve, né? Até por causa da administração. Eu queria até ver com você que, se vier algum novo convertido para cá, não tem condição de fazer um núcleo, ou seja, por causa de N situações que pode acontecer. As ministrações que deveriam dar, que devem ser dadas na EBF aqui, seriam do núcleo de multiplicação. Nada melhor como as próprias ministrações. Além disso, vai repetir, então a missão também vai acontecer. Mas aí você está no núcleo, vai repetir. Vai repetir. Não, eu estou dizendo que tem gente que faz, já aconteceu em outras épocas, que não estava inserido Na na verdade, multiplicação. a frequência da saída do não convertido está bem baixa, porque nós, líderes, estamos incentivando o não convertido a esse que nós somos ministrados, que são quase não são convertidos. Né? E nós estamos inserindo eles na. Ok, então se acontecer um caso de você ter um novo convertido na igreja que não passa pelo núcleo, ele precisa receber essas sim, ministrações, tá bom? Já que tem uma multiplicação, essa Não, mas acontece de ter pessoas que vêm pra cá e não está conversando Até ainda. isso, porque na Acontece. classe dessas pessoas que o Zé Carlos está ministrando, de repente pode ter algum assunto que seja um nível acima daquilo que ele não pode compreender, né? Justamente. Até então a gente Justamente. tem mesmo. Isso aqui é uma base mesmo, né? É um leitinho. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês, queridos. Essa aula aqui está sendo muita pergunta, e o número de multiplicação é uma coisa que está sendo instituído no projeto. Então, realmente, vamos tirar dúvidas, perguntem mesmo, isso é importante. Eu sei que tem gente que está cansada de saber o que está acontecendo, tem muita gente que não sabe como funciona. E na escola de profetas tem que passar de tipo de tipo. Tá bom? Beleza? Então, pós-retiro, voltamos do retiro, batizar com o Espírito Santo, né? Benção pura, que isso vai acontecer lá também, como aconteceu dessa vez. O capitão de 10 não vai abandonar essas famílias, tipo assim, né? Agora vocês ficam a vera, né? Por aí e tal. Não, a gente vai continuar dando um acompanhamento. Quais são as mensagens que nós vamos nas visitas na casa deles ministrar? Aqui o apóstolo pregou domingo, que a bispa pregou, que o Zé Carlos pregou, que o pastor Etiano pregou. Você vai pegar uma palavra que falou para o seu coração, descreve ela e ministra lá na família. Tá bom? Começa a injetar palavra na vida da família. Depois do batismo. Acabou as ministrações da apostila, você vai começar a ministrar agora as palavras que a igreja está recebendo na vida deles. De repente eles vêm na igreja, claro. É isso que eu ia Eles se perguntar. batizaram, estão na igreja. Eles ouviram a palavra. Só que quando a pessoa aceita Jesus, por exemplo, você vai falar, principalmente no Antigo Testamento. Às vezes você não vai narrar um texto inteiro para falar de detalhes, alguma coisa específica. Por exemplo, uma mensagem temática. Você não vai usar o esboço de um texto, porque não é uma mensagem textual. Aí você vai usar alguns pedaços de mensagens. Mas quem é novo convertido não conhece a Bíblia, não entende bulufas, a maioria das vezes. Se você, a mensagem temática ela tem uma dificuldade, uma falta de compreensão nas pessoas que estão vindo para a igreja agora. Por isso que eu gosto sempre de usar mais textual, porque eu leio o texto todo e tiro os pontos importantes para a gente aprender em cima daquele texto. Mas a temática, você usa pontos, você conta por alto a história. Não, porque aí, vocês lembram o que aconteceu com José? Que estava lá no calabouço, aí a pessoa, meu Deus, quem é José? Por que ele estava preso? Entendeu? Então as pessoas não entendem. Então vocês vão discutir essa mensagem na casa da pessoa. Você ouviu aquela palavra de domingo? O que você compreendeu sobre aquela palavra? Aí a pessoa, sei, tal, assim, assado. Eu falei, você sabe quem foi José? Né? E quando falou de Davi? Você sabe dos pontos de Davi? De repente já vai lembrar. Eu sei que ele pecou com a mulher do outro, ele matou o marido dela. Aí você vai trazer um outro lado. Mas Davi também foi um homem segundo o coração de Deus. Olha como começou a história dele. Começa.
Isso tudo é importante. Por quê? Começa a assimilar a palavra e começa a trazer o desejo ao coração dele de continuar, né, a aprender a palavra do Senhor. Mas aí isso é até fechar o ciclo, isso? Fechar o ciclo, até fechar o ciclo. Esse Por caso quê? do acompanhamento, desculpa, depois do batismo, já não seria um caso específico para o ministério específico acompanhar? Sim, sobre o ministério, por exemplo, digamos que o Daniel pega o fresquinho, vindo do batismo agora, não sabe nada de Bíblia. Enquanto o grupo do Daniel já leu a Bíblia toda. Entendeu? Então, claro que o Daniel, a gente vai ter que ter uma paciência, assim, porque ele está chegando agora, não sabe, tarará, parará. Então agora, a gente está aqui, João de falar isso aqui, a gente sabe trás para frente, frente para trás. Mas tem pessoas que não sabem como funciona, tem que falar detalhe. Então, às vezes a gente perde, entre aspas, muito tempo, enquanto o grupo vai ficar assim, tipo assim, nós precisamos avançar, e depois de a gente fica um pouco, entendeu? Mas isso vai acontecer, porque até o final do ciclo, a gente vai fazer isso, a gente vai ser isso na pessoa dentro do ministério, acabou. Entendeu? Ele vai ter que acompanhar o ministério. A mesma coisa quando a pessoa sai do Brasil e vai estudar nos Estados Unidos, falando português. Tipo assim, o professor não vai parar a turma por causa do brasileiro, mas ele vai correr e tal, o professor vai dar uma ajudinha aqui e tal, mas vamos junto, vamos correr junto, entendeu? Então, é assim que vai funcionar até fechar o ciclo. Quando que se fecha um ciclo? Fecha quando, só um momentinho, Maísa, fecha o ciclo quando a gente vai ter um treinamento para capitão de núcleo novamente. Tá bom? Então, a gente, por exemplo, tá aí, ó, trabalhando agora com as famílias. Vamos ter o culto dia 23, dia 29 de março. 29 de março a gente vai ter o pré-retiro. E no dia 11, 12 e 13 de abril, a gente vai ter o retiro. Aí tem um tempinho até o nosso culto, o nosso curso de treinamento para capitão de 10. Tem data marcada? Tem alguém que tem anotado aí? Então, o ciclo só fecha quando chega essa data da formação de novos líderes, de novos capitães. Tá bom? Aí a gente começa a gerar tudo de novo. Dia 26 de abril? 26 de abril é o dia que então fecha esse ciclo que nós estamos. Geralmente é de 4 meses, tá? Geral, um ciclo de 4 meses. Então, após o batismo, dia 11, 12 e 13, no caso de 13, aí até o dia 26, essas 2 semanas, a gente vai acompanhar essas pessoas até vir para o curso, e aí fecha, e depois vai inserir no ministério. Justamente. Vocês entenderam como é que funciona? Quando vindo do batismo, do retiro, a pessoa ainda até o culto de formação para líder, que a gente vai convidar ele para estar também. O que acontece? Essas 2 semanas, a pastora Tiana contabilizou aqui, a gente vai dar assistência a essas famílias. A gente não pode deixar as famílias de lado. Tem que motivá-las a ser um capitão também. É claro que aconteceu muito da primeira vez e vai continuar acontecendo, as pessoas que ficam inseguras. É normal. Quem não tem conhecimento nenhum da palavra se formar logo num capitão de 10. Né? Porque o capitão ele tem que ministrar a palavra. Então, mas aquele que está mais preparado, uma pessoa que cresceu na igreja, só nunca se batizou. Então, pode ser um auxiliar também, né? Outra coisa importante, Wesley, auxiliar. O auxiliar, a gente precisa levar o auxiliar nosso para o curso de formação de líderes, porque no próximo ciclo ele vai ser um capitão de 10. Assim vai multiplicando os capitães, os núcleos, entendeu? Se esse batismo agora ele vai batizar 100, a gente pode, no próximo ciclo, batizar 200, por que não? 210. Isso aí que você vai precisar de mais 100, mais de auxiliar, Sempre batizado, participar de um concurso de formação de educação. Isso aí. Isso aí. Né? Mesmo. Tirando uma dúvida. Caso, assim. Vamos ouvir a irmã Ilza aqui. Porque eu quero ser uma capitã de 10, hoje sou auxiliar. E ali, esse trabalho com essa senhora, caso ela não querer mesmo, não participar do retiro, como fica, gente? Você deu uma aula Eu para vou batizar? para o retiro assim mesmo? Não.
Mesmo assim, independente, o trabalho da senhora foi feito, a senhora vai para o retiro, a equipe vai para o retiro, vai receber essas ministrações lá, e no curso de líder, no dia 29 de abril, a senhora vai estar aqui para poder fazer esse treinamento. Na realidade, a senhora está fazendo treinamento aqui na Escola de Profetas, mas no dia do treinamento geral, a senhora tem que estar, entendeu? Aí a senhora sai de lá e vai receber uma unção de capitão de 10. Então, dependendo, se a gente não conseguir levar a família... Independente. Amém. Tá bom? Independente. Porque é uma obra do Senhor também, né? A gente faz a nossa parte. Na verdade, justamente, a semente vai ter algumas coisas que vão frutificar na vida da a pessoa. semente, a gente está semeando a semente, né? Mas sobre ela germinar, né? Sobre ela fundar na terra, germinar, crescer, aí é uma questão mais... No caso, tem mais gente indo lá, no nosso núcleo. No caso do meu pai, ele participa, ele não pede, fala que ao dia ele já está ali esperando. Gente, olha só. Se ele quiser se batizar. Olha só, essas perguntas são importantes. Só um minutinho, Leila. Essas perguntas são importantes a gente prestar atenção, não ter conversa paralela, por quê? São coisas que acontecem com a gente ou vão acontecer. Aí a gente já ouve uma resposta e isso já nos ajuda, tá? No caso, ele, né? Ele frequenta, ele participa, ele ouve. Meu pai, a gente já vem fazendo um trabalho com ele. Se ele se decide, né, no caso, se batizar, ele vai junto com a gente pro retiro ou... Sim, primeiro a gente vai tirar a confissão de fé dele, né? Isso aí. Vai tirar a confissão de fé dele, mas automaticamente quando ele quer se batizar, então ele confessa Jesus. E vamos levar ele para o retiro. Eu creio que o meu pai ele vai ser um caminho mais fácil do que o próprio família. Vamos lá, pessoal. Agora uma coisa importante, que no curso de formação de líder aqui, os que forem devidamente formados como líderes de núcleo de multiplicação deverão receber de seus capitães de 10 um núcleo para dirigir sobre sua supervisão. Olha só, quando você traz pessoas, batizou a pessoa e a pessoa quer logo ser um capitão de 10, então você, capitão que cuidou dele, não solta ele sozinho não. Ajuda ele a conseguir uma equipe, porque ele ainda não conhece todo mundo da igreja. Né? Ajuda ele a conseguir uma família, né? Então não vamos assim, né? Tipo assim, agora você anda sozinho, não vamos fazer isso não. A gente tem essa responsabilidade de continuar ajudando ele até ele se sentir preparado e seguro, tá bom? Isso é importante. À medida que os núcleos vão se multiplicando, os capitães vão aumentando na sua rede ministerial. Seus supervisores estarão encaminhando aos pastores relatório de todos os progressos e dificuldades enfrentados pelo mesmo. O discípulo que se aprofundar e estudar na escola de profeta estará se capacitando para assumir a função de pastor ou missionário de acordo com a chamada. Nós não estamos aqui para passar um tempo, né? É um propósito, tá? O principal meio para se iniciar uma nova missão e futura igreja é através da implantação de núcleo de multiplicação, certo? Na região dirigida por Deus. O capitão que iniciar uma missão ou uma igreja devidamente autorizado e apoiado pelo seu discipulador passará a ser um capitão de 100. Isso que aconteceu com o pastor Jorge agora, um exemplo, né? O pastor Jorge estava aqui com a gente, começou a trabalhar com o núcleo de multiplicação e surgiu a congregação de Ponta da Fruta, certo? Então, o que acabou acontecendo? Apesar de ele ser um pastor de missão, mas ele agora deixou de ser capitão de 50 como pastor, de 10 como aquele que trabalhava direto com as pessoas, para ser um capitão de 100. Porque agora ele é um pastor de igreja. Então, tem pessoas aqui no nosso meio que tem chamado de ser capitão de 1000. Outros, capitão de 100. Capitão de 50. Claro que isso é um número, né? Aproximar. Agora, depende da capacidade de cada um. Não é verdade? Então, o que acontece? Você está dirigindo um núcleo, um determinado local. Chega aquele núcleo cresceu de uma tal forma. E aquelas pessoas que você ganhou e se batizaram, multiplicaram o núcleo. E aquela região está cheia de crente. E as pessoas têm dificuldade de ir para um local central, para uma igreja sede, vamos dizer assim. E você está lá pastoreando aquelas pessoas. Apóstolo,
bispo, eu estou numa situação assim. Olha, eu tenho muito crente lá naquela região, estou tendo que fazer 2 cultos na semana e tal. Vou chamar o apóstolo, vamos abrir um ponto de culto lá. Daqui a pouco a gente abre uma congregação. Olha só. Na medida que você vai trabalhando, que a gente vai trabalhando, a nossa rede ministerial também vai crescendo. Né? Você deixa de ser um capitão de 10, para ser um capitão de 50, daqui a pouco você é um capitão de 100. Olha só. Né? E ali está estabelecida a obra do Senhor na igreja naquele lugar. Então a ideia, fala para mim aqui, eu espero que todo mundo saiba sair do coral. Qual é a visão principal do projeto Semeando do Rema como estratégia de trabalho? Uma igreja em cada cidade, uma igreja em cada estado, uma em cada continente. 27 kits para cada estado e 5. Espero logo todo mundo falar para Deus. Ele deu lag. A gente precisa saber realmente qual é a nossa visão. Né? Na realidade, realmente é a evangelização através dos núcleos de multiplicação, né? E alcançar, instituir uma igreja em cada estado do nosso país, e em cada continente, e aonde esses pastores e essas igrejas vão se multiplicar com a mesma visão e vão se espalhar para os países dos continentes, para as cidades dos estados e para os bairros das cidades. Então essa é a nossa visão. Isso aí. Temos que ser contados como a gente falava Israel, né? Tribos, famílias, casas e homens. Olha só. Se tiver uma vida ali, tem que estar visando o projeto. Pois é. Isso aí, pessoal. Vamos lá. Tudo para a glória de Deus, a gente cumprir nossa missão na terra. Está escrito bem grande aqui, ó. Uma coisa importante para quem está aprendendo agora sobre núcleo, que quando a gente vai fazer essa reunião nas famílias, a gente tem que definir um dia e um horário para a gente fazer. Toda semana, não pode ficar faltando. Se o pessoal não puder, remarca para um outro dia da mesma semana. Não chegar atrasado e não passar do horário. Então nós temos definido um horário de 1 hora para trabalhar. Então a gente deve evitar chegar atrasado e evitar passar do horário, tá? Para que as pessoas não venham ficar enfadadas com o trabalho, porque a ideia não é enfadar ninguém. Amém? Ok. Olha, virando a folha, tem algumas coisas interessantes que nós precisamos observar. Na hora que a gente vai trabalhar com essas pessoas na casa dela, nunca force a barra. A pessoa aceitar Jesus. Por exemplo, ontem eu ministrei uma mensagem no grupo sobre o verdadeiro comportamento cristão. Essa mensagem é fantástica. Sobre as coisas que a gente coloca diante dos nossos olhos. Que os olhos falam que é a porta de entrada do nosso corpo. Como Jesus falou isso, né? Os olhos é a candeia do corpo. Se os meus olhos forem bons, o meu corpo será luz. Mas se forem trevas, então todo o corpo será treva. Então, é uma grande verdade. Os nossos sentidos, eles têm um poder muito grande de entrada do pecado no nosso corpo. Né? Tanto o ouvido, tanto o olho, boca, mão, tudo tem. Então, principalmente os olhos. Eu estava até conversando com ele sobre isso, porque a mão parece uma coisa simples, olhando para esse lado. Mas certa vez eu estava no encontro de casais, pegaram o marido, colocaram uma venda nos olhos dele, botaram um monte de mulher variada, assim, tudo com a mão assim. Você vai descobrir quem é a sua mulher. Só pelas mãos, ele descobriu. Mas pela mão, a mão da outra mão. Não, é sério. É sério. Quando você começa a namorar, o primeiro contato que você tem com outra pessoa, você estremece. Você encostou a mão. Eu não sei se isso funciona hoje em dia ainda. Na minha época funcionava. Quando você encosta a mão, você encosta o braço na outra pessoa que você está gostando, você sente percepção, sensibilidade. Então, parece que não, mas essas coisas os 5 sentidos. Nariz, você quer ver? Cheiro. Cheiro. Como que marca? Música. Como que marca? Tempos, pessoas.
marca, tá? O cheiro é terrível. Você sentiu o cheiro quando você era criança, você é uma pessoa, você era um perfume. Passa anos e anos e anos e Você anos. não esquece. Um dia, quando você encontrar, você passar na situação, se você sentir aquele cheiro, você lembra da pessoa na hora. Você lembra do lugar na hora. A música é a mesma coisa, confirmar, ouvido, ó, sentiu. Certo? Você ouve uma música, você pode ser pequenininho. Então, há uma percepção muito grande dos nossos sentidos. E os olhos são preciosíssimos, é o pior deles, se colocar alguma coisa má diante dele, né? Terrível. Então, a visão, ela traz uma percepção rápida, né? A nossa mente processa o pensamento rápido, e se a gente não corta no pensamento, desce a coração rapidinho também, que o negócio fica mais complicado ainda. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, tá bom? Que a gente coloque diante dos olhos. Então, entrei, não sei onde eu ia chegar, vou voltar aqui, depois a gente pode chegar. Ah, tá, porque a gente estava falando para a gente não forçar a barra com nada, lembrei. Então, nessa lição de ontem, fala sobre a questão de filmes, de novela, sobre a questão de desenhos animados, que mensagem realmente eles passam para a gente. Quem estão sendo os nossos mentores? Né? Então, a gente trabalhou bastante isso. Mas, ou seja, você não pode chegar dentro de uma casa que na hora que você chegou, a pessoa estava assistindo novela. Aí você, você vai pegar para lá. Aí a gente começa a botar a pessoa para pensar. Pensa bem. Uma novela, por exemplo. Qual é a mensagem boa que a gente vê na novela? Agora, quantas ruins? Passa cenas de novela dentro da nossa casa e se fosse lá na frente da minha casa, na rua, não aceitaria. Eu chamaria a polícia. Mas a gente deixa dentro da telinha da nossa sala. Para contaminar a vida da mulher, do marido, dos filhos, e depois a gente traz problema com o líder de ministério, traz problema com o pastor da igreja, mas porque a gente não colocou isso lá. Mas mesmo para dizer essas coisas tem que ter jeitinho. Não fosse a barra para poder arrancar os desenhos, né, de Disney e tal, mas tem que falar. É os bonequinhos, sei de quê, que o inimigo acaba se manifestando naquelas peças, naqueles brinquedos. Algumas coisas que existem na casa da pessoa, tem que ter muito cuidado para se falar. A verdade tem que se falar sem olhar para o objeto, sem eu mandar arrancar. Isso é muito sério, porque é uma obra que o Espírito Santo vai fazer. Eu nunca fosse errado. Lá na casa do nosso doutor, lá, o próprio dono da casa estava ligado, chegando, ele veio lá e desligou para não desligar. Pois é, e daqui a um tempo ele vai entender que ele não tem que desligar quando vocês chegam. Ele tem que não ligar para determinados programas, entendeu? E o Espírito Santo vai fazendo essa obra. A gente tem a função de ministrar a palavra. E o Espírito Santo vai trabalhando. Né? Trabalhe muito isso. Esse comportamento cristão, quando vocês chegarem, não sei se alguém já passou por essa lição, trabalha muito isso. Sobre as coisas que se colocam diante dos olhos. Isso contamina e contamina a vida. Tá bom? Beleza? Ok. Mantenha contato sempre com as pessoas do núcleo no dia da semana, marcando encontro, tomando café junto. Eu sei que a nossa correria se torna mais difícil, mas pelo menos dá uma ligadinha, isso já traz um relacionamento, tá? Sim, uma observação que você falou. É sempre importante, quando eu falo sobre isso, com relação ao contato feito com a pessoa da casa, que a gente não está fazendo acumular simplesmente, chegar lá e pregar e sair embora, né? Na verdade, uma das grandes armas que nós temos é a arma espiritual, é o relacionamento com a pessoa, para ver que Deus é uma pessoa normal, que nós somos iguais a ela, né? Nós só vai ter isso como relacionamento. E nesses contatos que a gente tem, sempre passar com muita naturalidade, tanto a vida que a gente tem com o Senhor, como a palavra que está pregando. É assim que a gente chegar e pregar e ir embora, depois de uma hora. Então, só vai surgir efeito real se houver dessa forma. E não para chegar e passar pelo fulano, fala a palavrinha e tal, vai embora. Né? Não perde a função de conduta é trazer a pessoa para a família. E não formar um crente e botar na dentro da igreja. Gerar família de Deus. Amém. É isso mesmo. Amém. Pessoal, a conclusão nossa aqui. O capitão de 10 será uma pessoa que tenha sido capacitada por um ciclo de treinamento para liderança, nós já falamos isso. Membro em comunhão com a igreja. Tá bom? A gente já teve caso aqui de pessoas querer ser capitão, mas não é membro da igreja. Vai acontecer. Então, a gente chama para estar na equipe, não tem problema nenhum. Mas para poder liderar um grupo, por quê? Uma pessoa que é de outra igreja, a gente não, meu Deus, não é discriminação nenhuma.
Só que nós precisamos, no núcleo de multiplicação, passar a nossa visão. O que nós estamos trabalhando com as pessoas? Isso é importante. Uma outra coisa importante também é, se você está no seu núcleo, acontece muito isso, a gente não pode permitir. Você está no seu núcleo, chega um pastor de uma outra igreja. Você vai cumprimentar, você vai apresentar, pastor, tudo bem, a paz do Senhor. Eu convidou o pastor a fazer uma oração para a gente começar o nosso trabalho, mas você vai ministrar para lá. Porque você tem aqui, ó, preparado. Entendeu? Você está apto para poder ensinar. Beleza? E não perder o foco. Senão a pessoa vem, vai falar de outras coisas e tal, e você vai acabar perdendo o foco daquele trabalho. Outra doutrina, né? Justamente. Até aquele pessoa confusa. Justamente. Então não é legal. Tá? Chegou uma pessoa de outra igreja, seja pastor que for, não dá para fazer uma oração e tal, mas você fique com posse da palavra. Tá bom? Não passe, não desvirtua. Outra coisa, não tirar o foco da mensagem. Você está falando sobre a parábola do semeador. Então fica focado ali dentro. Por mais que você tire alguma coisa, só para exemplificar uma coisa mínima dentro do contexto. Né? Porque senão a gente começa no parábola do semeador, vai parar lá em José. Né? Tá bom? A gente não pode perder o foco. A gente tem um exemplo igualzinho que a senhora está falando, de um casal que a gente estava preparando para poder mandar lá para a igreja de Ponta da Flor, antes da gente se conhecer. E era um casal que tinha muita dificuldade. O senhor, ele tinha umas criancinhas pequenininhas e ele pegava essas crianças de mãe e batia como se fosse já uma criança de 15 anos. E aí eles nos convidou a participar da festa de aniversário do menino mais novo. E ele chamou a gente, convidou, pediu para a gente tirar uma palavra e a última orar. E aí ele chegou a irmã dele. Inclusive está no nosso meio. E ela estava vivendo um lance assim de ser profeta e tudo, e meio que perturbada com algumas coisas. Então na hora que eu comecei a ler, aí ela já com uma palavra. Ela não aceitou que eu falasse. E o irmão dela, muito filho de Belial. Graças a Deus ele aceitou Jesus e até hoje ainda faz um trabalho muito bom lá na igreja da Ponta da Flor. E aí eu tentei retomar a palavra, mas ela não deixava. Ela foi muito agressiva com a gente assim, e a gente ficou assim meio que sem saber o que fazer. No caso desse bispo, como é que a gente faz? A gente está na casa de uma pessoa desenvolvendo um trabalho, mas aí chega a pessoa costumeira, né? Que às vezes é um parente que nunca evangelizou, que nunca se esforçou, mas aí quando vê alguém tentando aí vê a gente tentando ali, fazendo as tripas corações, tentando dar um testemunho que você às vezes tem dificuldade para ter, mas por amor à família você se esforça e acaba se convertendo também. Aí chega um pastor costumeiro, como que a gente faz? Olha só, cada caso é um caso e a gente vai ver muitas coisas. Eu compreendo que a gente vai tentar resgatar a situação para a gente. Mas se isso for levar confronto, como você falou, a pessoa resistir quando vocês iam falar, queria tomar a vez e vocês não conseguiram, numa boa, retomar a situação, tomar de volta, então o que acontece? É como se a gente deixasse de ser o propósito do culto, realizar a conversa, aquilo que eles querem, aquilo que a pessoa que tomou a palavra está conduzindo e deixa passar. Quando a pessoa terminar, entendeu? Aí você vai, não, irmão, então, eu queria aqui voltar para o texto que eu estava falando, né? Eu queria voltar ao texto que eu estava falando, ele seja mais sucinto, um pouco mais rápido, mas não deixa de passar para as pessoas que a direção estava com você, mesmo para aquela pessoa que te pegou a palavra. Mas isso com muito jeito, né? Muito jeito. Se for um caso, acho que pode entrar nisso. A gente não teve essa habilidade, porque ela delongou muito do que ela falou. A gente realmente não tive essa habilidade de tomar de novo. Mas aí depois eu conversei com ele, eu falei assim, irmão, você me perdoa, porque eu acho que eu tomei a palavra na frente da sua irmã e tal. Ele falou assim, não, Daniel, não preocupa não, minha irmã é doida. Pode ficar tranquilo que ela faz isso com todo mundo. Pois é, tem casos e casos, entendeu? Eu nunca passei com uma situação dessa, mas o que acontece? Tenta retomar. Se não conseguir, deixa a pessoa falar. Até porque você está na casa da pessoa.
Você está na casa da família da pessoa, né? Se for na igreja, eu vou falar, irmão, senta. Irmão, senta. Né? Mas na casa da pessoa, você tem que deixar a pessoa falar. Aí quando a pessoa terminar, presta atenção aqui, pessoal. Vocês ouviram o que o Daniel falou? Amém. Todo mundo ouviu? Amém. Pois é uma coisa interessante. Então, quer dizer, deixa, né, porque está lá na casa da pessoa, deixa terminar, retoma, para demonstrar que estava com você, aí dá uma pincelada rápida e você termina. Tipo assim. Aí da próxima vez ela vai saber, assim, não é aquele irmão, é aquele que dirige. É para você tomar força. Pode né? Amém, queridos? Bom, eu acho que não tem mais dúvida pra gente aqui. A conclusão, ela na realidade, ela conclui, é uma síntese em tudo que nós falamos aqui. Quem está agora entrando ao trabalho do núcleo de multiplicação, tem alguma dúvida? Tem alguma coisa que vocês querem perguntar? Porque pra gente está sendo tão normal, que às vezes passa alguma coisa, né? Tem, Leila, alguma coisa? Não tá nada? Graças a Deus, esclarecido. Ok. Glória a Deus. Agora, queridos, a gente estava falando lá, na nossa reunião agora, que a gente tem muito problema com as famílias, a gente trabalha com as famílias, com casais que não são casados. Né? Então, nós temos uma facilidade agora com a irmã Lisley. Ela é muito dedicada ao Senhor, glória a Deus pela vida dela. E se você está com problema com um casal lá, precisando da certidão, mas é lá do Amazonas, ou é lá do Tocantins, aí não vai lá buscar nunca, porque não tem como. Traz a certidão de nascimento da pessoa, se não tiver, traz a certidão, os documentos de identidade, entrega a irmã Lisley, com o nome da pessoa, só precisa saber a cidade e o nome do cartório. Aí ela faz esse pedido via internet, paga uma taxa de R$40, R$50, o cartório manda para ela essa certidão, tá bom? E o processo acontece. Se vocês vão trabalhar com um casal que não tem dinheiro para pagar o casamento, a gente também, glória a Deus, tem uma facilidade aí. Então, o pastor Jorge, ele tem condição de fazer um documento rezando que a pessoa não tem condição de pagar. Então, o cartório ele é obrigado a aceitar esse caso e fazer o casamento 0800. Tá bom? Então, não tem mais questão mais para esse processo. Quando casa assim, quando no Rio de Janeiro, você vai alugar, é normal, você pega a folha, vai no cartório, você entrega, porque quem paga esse casamento, na verdade, é o governo, com essa folha. Então, você fica no normal, porque já está pagando o cartório. É normal, você vai na folha. Oi? Eu fiquei com uma dúvida em relação ao que a bispa falou lá na reunião sobre os casais que estão amaziados. Olha só, a minha dúvida. Você vai ter um trabalho com eles, igual a bispa falou, de arrumar a documentação, de fazer o casamento. Mas se por algum outro motivo não aconteceu o casamento, ele vai deixar de ser batizado por causa disso? Ou ele separa da pessoa. Mas a salvação não é individual? Ela Quem pediu a pessoa de casar, na comunicação, no quem caso. pediu a pessoa de batizar, se algum motivo, seja ele qual for, impediu ela de casar, então ela não vai ser salva por causa disso. E se Jesus voltar e ela não foi batizada? Está na comunicação de todo jeito, A né? pessoa não ser batizada, tá tudo ok na vida dele. Ele não quer se batizar, porque a própria Bíblia diz que aquele que crê e for batizado será salvo. Quem não crê, Quem vai falar a verdade, eu entendo que quem não quer batizar, quem não crê. Não, mas eu não estou Mas falando eu não querer. Ou seja, eu estou falando desse norte, né? Agora, no outro norte, a pessoa está aí, vai batizar, ok, então, o casamento está para sair. Chegou no dia do batismo, a pessoa não casou e não se separou, porque tem casais que fazem voto de castidade. Trabalhei com os 4 até casar. Se a pessoa fizer isso, nós não podemos julgar que a pessoa vai estar errada. Porque é a pessoa e Deus. Ele prometeu para o Senhor e o acordo com o cônjuge. Presta atenção que isso aqui é um assunto interessante, hein? Presta atenção. Muito interessante isso aqui. Então,
Se o casal chegou na época do batismo, não conseguiu casar, procurar que seja o pastor, o capitão, falou, olha, não consegui, não saiu os papéis, mas eu e o cônjuge acordamos que nós não vamos ter relacionamento íntimo até que o nosso casamento saia. Eu posso me batizar? Pode. Porque é uma aliança com Deus, a gente não tem nada com isso. A pessoa está falando que ela fez um voto. Até porque a pessoa que quer se batizar, ela já teve um arrependimento. Você teria que... E arrependimento gera fruto de arrependimento. E o fruto de arrependimento é abandonar o pecado. Então a pessoa não vai ter como querer se batizar e continuar com as mesmas práticas. Ela vai ter que ter essa atitude. Já aconteceu aqui na igreja, da pessoa fazer esse voto, batizar e quebrar. E não casaram até hoje. Já tem muito tempo. João Batista batizava no deserto, eu não sabia, não tinha nesse negócio. Era quem quisesse, e aí? Olha, se uma pessoa chegar hoje, só um momentinho, se uma pessoa na hora do batismo, já aconteceu na Fernanda dos Mil, já aconteceu isso. O último batismo agora até de uma adolescente, não foi você não, foi que trouxe uma adolescente, a Júlia. O que acontece? A pessoa na hora, ele creu, ele aceitou Jesus. Você vê o arrependimento da vida da pessoa, porque a gente sabe, a gente percebe que se eu quero te batizar agora, a gente é obrigado a batizar. Aconteceu isso com o Felipe, entendeu? Eis ali a água que pede de se batizar, entendeu? Porque é uma coisa da pessoa, agora o que vai proceder dali para frente já é uma questão da pessoa com Deus. Mas eu não conheço a prática daquelas pessoas. Agora, se eu souber, eu tenho que alertar, ensinar. Nós somos atalaias, né? Nós precisamos alertar a pessoa do perigo, né? Então, isso é sério. Então, se eu sei de um caso desse, e a pessoa busca no dia, procura a gente, para falar, não conseguiu sair dos papéis, eu não consegui o casamento, mas eu fiz um pacto com o meu cônjuge e a gente não vai ter relacionamento íntimo até a gente se casar. Amém, querido? Quem sou eu para subjugar você? Então, o casamento vai ser feito. Agora, a revelação sobre a vida da pessoa. Claro, mas às vezes a pessoa chega e fala assim, olha, não consegui o casamento e tal, mas está achando que vai batizar. Está achando que vai batizar. Não consegui casar e tal, que a gente vai perguntar, não vou ficar sabendo. Não consegui e tal, eu posso batizar assim mesmo? Aí, leva com amor, com carinho, com cantinho, senta. Porque também a gente não pode dizer assim, olha, você não vai batizar. Assim, pecador, adúltero, né? Não dá. Não pode. Então, o que nós vamos fazer? Porque nós somos atalaia e o Senhor vai cuidar da gente. Se a gente sabe da situação, nós vamos trazer essa pessoa para o cantinho, com amor, com carinho. Falando, amado, o que aconteceu? E tal, e tal, e tal. Ah, tá, foi isso. Então, eu aconselho, irmão, vocês fizeram algum voto de castidade entre vocês até o casamento? Aí, tal, não sei, não sabia disso, sei lá, vai responder alguma coisa que não. Então, eu aconselho você não se batizar nessa coisa. Esperar o próximo mesmo. Entendeu? E se ele quiser fazer o voto de castidade na hora que você falar? Se ele tiver com cônjuge, o problema é. Eu acho, na minha concepção, o evangelista da carinhoso, eu acho muito perigoso. É assim. Por quê? Na verdade, as pessoas elas fazem as coisas por emoções. Nós, como igreja, nós combatemos o pecado, não o pecador. Isso aí. Nós amamos o pecado. Isso aí. Uma pessoa que faz o arrependimento, como a pastora Tia falou, arrependimento é a mudança de hábito e mudança de direção. Se uma pessoa se arrepender de coração, está na baseada, ela tem duas opções. Ou ela casa, ou ela dá um jeito de arrumar a casa e ficar fora por um tempo. Esse foi o conselho que eu tive na época que eu me casei. Nós, como igreja, não devemos aceitar essas coisas para multiplicar o nosso intuito de crescer a obra de Deus em cima de fragmentos de pedra. Nós, como igreja, temos que basear as pessoas na condição da rocha. Se uma pessoa não tem condições de se basear na igreja porque não possui os papéis, haverá uma outra oportunidade. Na minha concepção. Que eu acho um perigo muito grande para a igreja. Não estou dizendo que o casal vai estar em pecado, não estou julgando a sua relação com Deus, a sua intimidade, mas estou julgando aquilo que a palavra diz. Só, irmão Zé Carlos, olha só, aí entra na questão do julgamento. Não, nós não estamos julgando isso. Não, olha só, se uma pessoa chega pra gente, né, chega pra mim, um casal, fala, olha, nós fizemos um voto de castidade até o casamento,
mesmo que eles moram na mesma casa. Eu não posso, eu não tenho esse direito Não, nem eu. de questionar e falar para eles, vocês têm que se separar de casa. Não. Porque essa aliança que eles tiveram com o Senhor, eu não posso de forma nenhuma entrar nessa questão. Então, o que vai valer para mim, enquanto responsável pela obra que o Senhor me colocou na mão e pela vida das pessoas, eu tenho que admoestá-los, aconselhá-los, mas eles vão dizer assim, não, nós fizemos um voto, nem requerer que eles saiam de casa e nem dizer para eles que eles não se a podem pessoa se batizar. batizar, mas nós não vamos usar a palavra arrependimento, ela quer dizer o seguinte, mudou de direção e mudou de algo e tudo. Arrependimento é isso, é mudar de direção, sempre da graça. Sempre da graça, não é só 10 graus não. Se a pessoa se batiza e a mãe depois ela não quer se batizar. Eu estou dizendo, a minha expansão é considerando o perigo que a igreja corre. Não, é claro que é um perigo, mas tudo é um perigo. Se for pensar assim, tudo é um perigo. Na verdade, Perigo é existe. Eu digo perigo concreto, nós somos igreja. Eu entendo. Só que a gente Nós não não pode. estamos não vamos mandar o casal se separar, né? Vai fazer um voto de castidade, isso é individual com Deus. Mas olha só da gente falar assim, olha, a gente não aceita o seu voto de castidade para você ficar na mesma casa. Você não deve falar isso. Tipo assim, então a gente não vai te batizar. Ou você Essa separa de é a minha casa, opinião. ou você muda de casa, ou você Porque quando a pessoa quer isso, quando ela aceita Jesus, ela não batiza. Certo? Mas olha só, meu Zé Carlos, a questão é o seguinte, a sua... Nós vamos incentivar as pessoas O seu perfil, presta atenção, o seu perfil foi de quê? Sair de casa, Não, eu eu quero saí. cortar. Entendeu? Então eu vou batizar, mas eu quero cortar. O outro já não tem esse entendimento. O outro fala assim, não, eu vou continuar em casa, mas eu fiz um voto e tal. Quem somos nós para dizer é um tipo de subjugamento? Entendeu? Existem questões financeiras que envolvidas nisso. Não, e também, a questão gente, é o propósito. Se a pessoa pode muito bem fazer um propósito mudar de casa e não cumprir o voto. Presta atenção aqui. É uma questão, somente Wesley. Às vezes é uma família que tem filhos. Como que o pai vai alugar 2 casas, vai perder o contato com o Eu não filho? estou dizendo que a pessoa vai sair de casa, vocês estão dizendo errado. Eu estou dizendo o seguinte, se aceitou, é aquilo que acabou. Se não aceitou, vai ficando nessa brincadeira, porque nós corremos um grande perigo. Mas aceitou como assim? Não entendi. Isso, se a pessoa realmente aceita o Espírito Santo, ela muda de posição ela faz de qualquer circunstância acertar a sua vida com o Senhor. Sim. Ela faz de tudo, ela aceita realmente o Senhor. Eu estou dizendo o perigo que a igreja pode, porque, vou fazer uma pergunta, essa pessoa que está amaziada, se ela se converteu, se ela não se casar, ela está no pecado? Se a pessoa está amaziada, Aceitou Jesus, vai continuar amaziada, não vai casar, ela está no pecado? não está no pecado. Presta atenção. Mas é Carlos, olha só. Mas pode casar. Presta atenção, vou te ouvir já, pastor. Olha só. A pessoa veio amaziada para a igreja, o casal. Presta atenção, gente, não tem confusão. Presta atenção, não tem confusão. A pessoa veio amaziada para a igreja. E ele sabe que para ele se batizar, fazer uma aliança com o Senhor, estar inserido no corpo, ele precisa casar. Precisa acertar a vida. Não quer casar, também não pode se batizar. A igreja tem que ser clara para isso. Nós não aceitamos. Tem igreja por aí que aceita. A gente não tem essa visão. Certo? Agora, a pessoa quer casar, parou. Os papéis não saíram até o batismo. Aí a pessoa chegou pra gente e falou, olha, eu não vou batizar, porque eu não quero me separar da minha esposa, do meu marido. Entendeu? Eu vou esperar o próximo batismo, eu vou respeitar a posição dele. Agora, se ele disser que clamar pelo batismo, eu quero me batizar, a minha esposa quer se batizar, mas o casamento não saiu. E nós fizemos um voto de castidade. Não saiu por causa de documento. Não saiu por quê? Não, eu estou falando por causa de documento. Não, por causa de documento. Se for por causa de outra coisa, não, gente. Não, aí não. Agora, foi por causa do documento. A questão levantada aqui, pelo menos inicialmente, foi essa. O casamento não saiu, batiza ou não batiza? Isso aqui foi o que a Altina levantou. Por isso que eu estou falando assim. Agora, outros casos, não, de jeito nenhum. Primeiro amor na vida, né? Agora, o documento não saiu, o documento está para sair, né? Está lá na justiça, parou. Nós fizemos um voto de castidade, está para chegar, semana que vem, para o casamento. Gente, quem somos nós para dizer que a gente não pode batizar essas pessoas? A gente não aconselha isso acontecer, mas pode acontecer e nós temos que respeitar isso. A pessoa
Deus, porque a gente tem a responsabilidade de pregar. Só que a vida da pessoa com Deus é uma outra situação. Eu não posso dizer para vocês, nenhum de nós podemos, quem aqui que aparentemente está tudo bem, que não está em pecado. Entendeu? Então isso pode acontecer. Eu entendo a visão do José Carlos no sentido de você tomar uma postura radical em cima disso. Agora, nós entendemos, nesse caso, o casamento não saiu, está saindo, não chegou aos papéis. Fizeram um voto de castidade porque os papéis estão chegando, não vejo problema. Agora, vamos batizar? O papel vai chegar semana que vem, mas nós estamos juntos? Não tem como. Não tem como. Entendeu? Então é simples, mas nós podemos entrar até um ponto na vida da pessoa. Nós temos um limite, e é a palavra, é a verdade. Agora, dali para lá, o impacto da pessoa com Deus, a gente não pode se meter. Amém? Amém? É por aí que funciona. Pastor? Eu creio que isso aí é um detalhe. Acho que a gente não pode nunca esquecer qual é o princípio dessa questão toda. A gente não pode ficar aprendendo, amarrando as pessoas, porque a gente às vezes precisa de qualquer palavra e a gente esquece qual é o princípio disso tudo. Por exemplo, a gente tem muitos casais, quando a gente fez o casal para sempre, eu só percebi que muitas pessoas estavam casadas, mas não resolveram vidas passadas. Por exemplo, tiveram um relacionamento com outras pessoas. Ou seja, apesar de terem casado, apesar muitas vezes a gente já tinha um relacionamento com outras pessoas, ou com o mesmo uma pessoa que ela casou, ela tinha uma brecha lá atrás, que não foi resolvida. O princípio é resolver a brecha. Para ela poder ficar diante do Senhor ali. Por exemplo, uma pessoa dessa, quando faz um voto com o Senhor e não cumpre, a nossa função é o quê? Trazer o temor, que aquilo que ela está falando do Senhor, ela tem que cumprir. Amém. É trazer o princípio para ela que ela tem que cumprir diante do Senhor. Amém. A gente não tem como controlar ninguém. Porque muitas hoje, dentro da própria igreja, estão em pecados, tem muitas coisas, participam da ceia, trazem condenação para si mesmo e fizeram tantas coisas. Mas você não está vendo, senhor. Aí eu não sei. Mas coisa que nós estamos vendo não, é só. O coração é uma coisa. Não, mas a gente não pode ser radical, a gente tem um limite. Nós temos um isso limite. aí, eu estou dizendo assim, na minha opinião, né? Eu acho que a gente não pode querer controlar, porque não consegue controlar. É igual, por exemplo, João Batista estava lá pregando, aí chegaram os fariseus. Foi na telha, foi na cara que ele viu que o cara não estava arrependido, queria se batizar. Ele falou assim: ó, você tem que fazer fruto de arrependimento, você tem que ir lá e consertar a vida de vocês. Mas era uma coisa que o Chico direcionou, ele viu, entende? Então eu creio que nós temos que agir da seguinte forma: trazer o princípio, e controlar se não se controla. Não tem, você consegue ver certas coisas, mas você não vê, você não sabe da vida de ninguém. E essas brechas que ficam nas pessoas hoje estão casadas e muito em brechas, relacionamentos, fizeram relações com várias pessoas que não resolveram até hoje, não sabem nada. Esse já é caso para tratamento, né? Mas não de impedimento, né? Do batismo. Mas eu estou entendendo o que você está querendo dizer. Quer dizer, batizado é obreiro, mas está cheio de problema lá atrás, casamento bagunçado, ou seja, né? Então, o negócio é o seguinte: nós temos um limite. A gente pode se meter na vida da pessoa até um certo ponto. A palavra, a verdade, qual é a nossa responsabilidade? Ministrar a verdade. Olha, irmão, eu vou ser claro para você. É assim, 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 assim. Olha, mas eu fiz um pacto com Deus assim, assim, assim. Aí já não é comigo. Eu sou uma atalaia para ficar na torre de vigia e ver o inimigo vir e avisar. Agora, o que as pessoas vão fazer daí para lá é um problema de cada um. Entendeu? Então o sangue daquela pessoa não vai cair sobre mim. Entendeu? Porque o que ela resolveu com Deus para lá é problema dela com Deus. Até porque ela está falando comigo que fez. É claro que eu vou perguntar. Mas se a pessoa falar assim: não, a gente continua assim, então, querido, vamos esperar um pouquinho, né? O casamento vai chegar, a gente marca um batismo extra para batizar você, a sua esposa e tal. A gente nem induz a questão do pacto de... esqueci. O voto de castidade. A gente nem... Mas tem gente que já chega para dizer, já aconteceu. Já teve pessoas que cumpriram, segundo eles, porque quem é que vai dizer se estão cumprindo ou não? É o problema da pessoa com Deus. Não é verdade? É o problema da pessoa com Deus. Né? Então, agora tem pessoa que já quebrou também, pacto. Então, isso é muito relativo. Concordo com o que você falou certinho, mas com um pinguinho do que ele está falando aqui, assim, a questão que nós somos espelhos do mundo, né? Somos espelhos, né? Então, assim, quando você
a gente, como cristão, a gente até acredita, crê que a pessoa vai fazer o voto de castidade. Mas o mundo em volta vai falar assim, um vizinho ou uma pessoa fala, pô, fulano é casado. Vai você explicar a pessoa que a pessoa fez um pacto com Deus, a pessoa se converteu, ele não aceita nunca aquilo. Aí eu acho interessante assim, a gente considerar a pessoa o seguinte, não é o batismo que salva você aceitar Jesus, espera um pouquinho, sai o papel, a gente faz um batismo, vai destruir, você tentar forçar o máximo que puder, sem constranger a pessoa, mas não por causa da pessoa vai cumprir ou não voto, mas por causa do mundo. Não ficar depois vingando a igreja. Presta atenção, Wesley. Presta atenção aqui, pessoal. Deixa do Wesley. É compreensível, é lógico que é. Só que imagina uma família que é casado, bonitinho, tem os filhos, vai tudo arrumadinho para a igreja, à noite, final de semana, escola bíblica, passa um com violão na cacunda, o outro com Bíblia debaixo do braço. Só que a anela voa pela janela, palavrão dentro de casa, entendeu? Aí o vizinho chega, o pai fala, o filho falar que ele não está em casa, ou seja, tem uma série de situação que as pessoas estão vendo, eles estão indo bonitinho para a igreja, mas as obras são malignas. Então, para te falar a verdade, é a mesma para Deus, é a mesma coisa. Não tem pecado de pecado, não existe. Mas aí, assim, mas aí já é a pessoa com Deus, assim, os vizinhos não podem julgar assim, o líder desse o pastor dessa igreja, a liderança dessa igreja aceitou isso. Não, a pessoa que está na igreja, assim, não, esse cara é um falso cristão. Mas quando a igreja aceita, mas uma pessoa que não é casada, assim, pelo pacto, tudo que você explicou, mas por mundo, ele fala assim, não, aquele pastor passa a mão na cabeça, aquele pastor aceitou. Não, mas entendeu? ele fala também. O mundo fala da panela que o mundo fala da panela que está voando, o mundo fala que o filho daquele crente é pior do que o dos outros. A família, não a liderança da igreja. E outra coisa, vamos atentar uma coisa aqui. O mundo nunca vai esquecer o nosso pecado. Presta atenção nisso. Nunca. Entendeu? A gente não está focado nisso. Nosso foco é o Senhor. Então a gente vai se consertar. E o que importa é o que Deus está pensando de mim. O que as pessoas estão pensando, a gente pouco tem que se lixar, de uma certa forma. Porém, temos que ser exemplo. Somos testemunha do Senhor. Agora, se eu estou acertando a minha vida, fiz um pacto com Deus, e o meu vizinho está querendo dizer que eu estou de ser vergonhice, que eu estou morando, isso é um problema dele, não é um problema meu, porque eu estou acertando a minha vida. Eu acertei minha vida. Eu matei, eu roubei, eu adulterei, eu pintei, eu bordei. Hoje eu sou um homem de uma mulher de Deus. Então é isso que vale. Porque o mundo nunca vai esquecer o nosso pecado. Jamais. O mundo viciado é ser viciado. O alcoólatra sempre são justamente. O mundo fala assim, aquela igreja ali, não vou ali não. Ali só tem ex-prostituta, eles falam ex ainda, né? Eles falam ex-prostituta, ex-tudo. Eu falei, glória a Deus, a igreja não bate ex. Não atual. Apesar de eu não ser casada e tal, mas eu penso o seguinte com relação a isso. A pessoa quer se acertar e ela fez o voto, ela, poxa, eu quero. Quem é você para falar que não? Você pode chegar e aconselhar, olha só, não é bom que vocês fiquem na mesma casa, até mesmo porque vocês tinham um costume de fornicar. Só que você não tem o direito de impor isso. O seu dever é aconselhar. Olha só, não é bom que vocês continuem na mesma casa, é bom que vocês se separem para evitar a tentação. Agora, se ela virou para você, eu fiz, você não tem como falar que, poxa, não fez. Isso daí já é a palavra dela com Deus. Tanto é que, se eles separarem, se eles fossem mesmo não cumprir o voto, separasse de casa, separasse de quarto, separasse do casamento, iam ficar junto do mesmo jeito. O que importa é realmente o voto da pessoa com o Senhor. E nós não estamos aqui para julgar ninguém. Amém, pessoal? Amém. Nós estamos aqui para ajudar, para casar o povo. Posso fazer uma observação? Eu achei interessante o que a Micaela falou. Ela falou assim, apesar de você ser casado, né? Eu acho importante a opinião dela, porque eu acho que todo solteiro, embora, tem que saber o que é isso.
Ele tem que conhecer o princípio, entendeu? Ele vai pegar a palavra com qualquer pessoa, casado ou não, ele vai ter que saber o que tem que falar, porque ele conhece a verdade ou não. Então, para ele, tem um monte de jovem aqui, um adolescente. Eu acho que ela tem que saber qual é a resposta para isso, para poder, no dia que estiver se posicionando, não tem que fazer, vou procurar saber. Mas já podia estar sabendo. Sabe, Pablo? Não é porque tem que ser casado para saber a verdade. Sabe, a verdade porque conhece o princípio. Para poder chegar na hora e se posicionar. Tem que aprender agora para não errar. Tem que aprender agora para não errar. Deixa eu falar uma coisa com vocês, pessoal. Tem alguma dúvida sobre isso? A gente está falando aqui de problemas que a gente está encontrando nas famílias, certo? Então isso é muito legal para que quando a gente der uma situação dessa, a gente saber como lidar. Se você é um líder e você não vai saber aconselhar o caso da família que você está trabalhando, você vai procurar o seu líder, seu capitão de 50. Se você é um capitão de 50, você procura a pastora da igreja, tá? E a gente vai estar ajudando vocês a solucionar esse problema. Cada um de nós temos direito de pensar e querer acreditar naquilo que a gente quer. É lógico, né? Cada um tem a sua liberdade. Porém, a gente tem que ter cuidado com os radicalismos, tá bom? Tem que ter cuidado com isso, parar, pensar, analisar, conversar sobre o assunto, porque tem coisas que ensinaram pra gente, a gente tem como padrão, que no fundo, depois a gente vai descobrir que, poxa, eu fui tão cri-cri, fui tão xiita, numa situação que eu poderia ter sido mais... deveria ter mais amor, vamos dizer assim. Fala pra mim o que vocês estão falando aí. Meu pai. Pessoal, vamos lá. Tem alguma pergunta mais? Tem alguma questão que está acontecendo lá no núcleo de vocês? Tem? Quem está começando agora tem alguma coisa para perguntar? Não? Tá tranquilo? Presta atenção aqui. Não vamos ter prova nesse módulo. Qual vai ser a nossa avaliação? Nós vamos... Desenvolvimento do núcleo? Não. Nós vamos desenvolver uma igreja. Estatuto, a parte eclesiástica, a parte documental. Nós vamos abrir uma igreja, vamos dizer assim. Tá bom? O papel vai ser o trabalho, onde você vai montar uma diretoria. Não perca a última aula, tá? Semana que vem. Nós vamos estar estudando mais sobre o estatuto da nossa igreja, tá bom? Ela se baseia na nossa visão. A nossa visão, né? O nosso estatuto e aquilo que nós